Quando surgiu o Alviverde, eu surjo aqui trazendo a opinião do pessoal da ESPN. 2-2, Palmeiras e Corinthians na Arena Barueri. Palmeiras chegava a vencer por 2-0, mas o Corinthians empatou no final, mesmo com um jogador a menos. Pasmem. É aí pra não chorar. Dá o seu like aí. E tô falando sério. Aproveita aí, ó, dá uma levantadinha, joga pra cima aí o controle do seu PlayStation, do seu Xbox e dá um like aí. Pronto. Aí agora sim. Já deu like aí? Pronto. Passes. Boa noite, André, Coutinho, meu amigo. Boa noite a todos. Vamos falar muito desse clássico, né? Desse derby. Alucinante no final, né? Com várias situações que ocorreram que deixaram o Abel, de um lado, muito bravo, e do outro lado, o Antônio Oliveira feliz com o resultado, né? Porque não deixa de ser um grande resultado pro Corinthians. Já pintou o primeiro adjetivo, alucinante. É exagero dizer que foi heróico o empate do Corinthians, Rodrigo Coutinho? Boa noite, bem-vindo à troca. Boa noite, Isaac. Boa noite, Paulo. Galera de casa, não é exagero nenhum. Você empata contra um time que é superior a você, com 2 a menos em campo na hora do gol. A gente tem que lembrar que o Yuri Alberto tinha acabado de sair lesionado. Inclusive uma lesão que parece ser grave. Foi um dos clássicos mais emocionantes entre Corinthians e Palmeiras que eu acompanhei recentemente. Assim. A gente tem uma disparidade entre os rivais, né? Há algum tempo o Corinthians não consegue vencer o Palmeiras. E acho que isso acaba contribuindo para que há tanto tempo a gente não tenha jogos com esse nível de emoção na reta final. Claro que tem mérito do Corinthians e tem muito demérito do Palmeiras também. A gente vai falar sobre isso aqui no programa. Desde que o Abel chegou, ele já enfrentou treinadores corintianos. O Mancini 3 vezes, o Silvinho, que é o único que conseguiu ganhar um jogo do Palmeiras desde que o Abel está lá. Enfrentou o Lázaro, enfrentou o Vitor Pereira, enfrentou o Vanderlei Luxemburgo, e agora enfrenta... Até o Danilo. Enfrentou o Danilo um jogo e agora enfrenta o Mano não? Oliveira. Oi? O Mano não? O Mano não deu tempo. Não deu tempo. O Mano não deu tempo. Foram esses treinadores. Só o Silvinho, desde que ele chegou lá, foram 12 jogos, né, contando com o de hoje, só o Silvinho conseguiu uma vitória do Corinthians sobre o Palmeiras. E a superioridade do Palmeiras sobre o Corinthians, que é uma coisa óbvia, se viu no jogo hoje também, né? Se o Palmeiras abriu 2-0 e controlava a partida. Acho que isso torna esse empate pela ótica corintiana tão extraordinário e tão frustrante pela ótica palmeirense, que a vitória estava na mão do Palmeiras, cara. O jogo estava controlado, Paulo. Eu acho que parecia controlado. Essa palavra que você perguntou pro Coutinho e ele concordou contigo, eu já não concordo tanto, heróica. Porque não foi um resultado que o Corinthians foi buscar, ele aconteceu do nada por uma falta aí de um erro do Rony, né, que faz uma falta com 2 jogadores a mais, o Palmeiras, e do erro direto do Everton. Então, assim, heróico que eu imagino é se tivesse tempo, o Corinthians tivesse que correr atrás dessa situação. Então, não acho tão heróica, mas com erros muito específicos do Palmeiras, de um time onde o Abel sempre preza pelo foco, pela concentração, e não pode. Jogo desse tamanho, com a grandeza das 2 equipes, não pode o jogador achar que o resultado já tá feito. Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, a rivalidade é gigantesca e acontece tudo dentro de campo, André. Para você, então, o que mais explica esse empate é pela ótica do Palmeiras? Sim, para mim. Para mim foi porque eu acho que são 2 erros que o Palmeiras normalmente não deixa isso acontecer. A falta muito boba, quando a gente fala que é uma falta que foi feita burra, que a gente chama no futebol, né, que até isso ocasionou no papo do Mano com o Yuri Alberto, essa falta não deve ser feita, o jogador ele tem que ter consciência de que uma falta ali próximo traz a possibilidade de uma bola parada, que era a única alternativa que o Corinthians teria para empatar o jogo. Já chegamos nesse lance. Fez o empate. A gente está vendo o Endrick abrir o placar, fez o que quis ali, né, o Endrick, sozinho, né? Ali, é um absurdo, né? Aliás, jogou muito bem o Endrick, né? Me chamou atenção campo, isso também, fez André. muita diferença o Endrick, fez o que quis no 1-0. O jogo tava fácil, o Corinthians perdidaço, Palmeiras dominando, esse golaço do Marcos Rocha vai ser anulado. Mas tá um pouquinho à frente. Golaço de golaço. Palmeiras fazia o que queria com o Corinthians. Assim, acho que nenhum corintiano imaginava que o Corinthians iria buscar o empate nesse momento. Tava 1-0, 11 contra 11. O domínio era total. Palmeiras chega no segundo gol. Jogo na mão do Palmeiras, Coutinho. Sim. E aí, o que acontece? Olha, primeiro que eu acho que a gente tem que começar a explicar do primeiro tempo. As Palmeiras, ele tem tido esse problema nessa temporada. Mas aí vai acontecer o gol, né?
Só descrevendo com os melhores momentos. Viu a movimentação do Yuri Alberto? O Yuri Alberto foi muito bem Sai nessa de dentro jogada. do zagueiro, todos os zagueiros olhando pra ele. Só que ele vai ter essa expulsão do Cássio, né? Num contra-ataque. Aliás, os dois goleiros foram mal hoje, né? Os dois goleiros foram mal. Tiro de meta, né? O Cássio vacila, o Rony dá o chapéu nele, o Cássio faz a falta, é expulso, sai machucado, a gente não sabe exatamente o que o Cássio tem. E essa falta, hein, do Piquerez. Só que aí o Pedro Henrique, estreante da noite, né, contratado sexta-feira, vai sofrer uma falta. O Corinthians só em bola parada parecia ter força para buscar. O Pedro Henrique vai sofrer uma falta. No último minuto, o jogo teve... quantos minutos de acréscimo? 12 de acréscimo. 12 de acréscimo, foi no último minuto. O Pedro Henrique consegue sofrer uma falta. E o Garro, Alá Neto, me lembrou o movimento do Neto. Alá Neto empatou o jogo que parecia impensável para o Corinthians e parecia ganho do Palmeiras. Eu acho que tem um detalhe que a gente tem que falar sobre o Palmeiras nessa temporada, que é o seguinte: o Palmeiras ele tem controlado a maioria dos jogos, mas tem tido dificuldade de matar esses jogos. O principal jogo do Palmeiras na temporada até o momento foi a perda do título da Supercopa para o São Paulo, um jogo em que o Palmeiras foi superior ao São Paulo a maior parte dos 90 minutos, criou chance e não conseguiu matar. Hoje é a mesma coisa. Flaco Lopes saiu de cara pro gol no primeiro tempo, não fez. O Endrick, depois que tinha feito o primeiro gol, sai de cara com o Cássio e perde. No segundo tempo tem uma outra oportunidade. É claro que nenhum time vai concretizar todas as chances que cria ao longo do jogo, mas tem me chamado a atenção a dificuldade em algo que o Palmeiras não tinha recentemente. Sempre que criava era um time muito letal, não precisava de tantas chances para resolver os jogos, né? E essa questão de falta de concentração, para mim, fica muito nítido, por exemplo, no gol de empate do Corinthians. É claro que tem o mérito do Garro, tem o mérito do Corinthians lutar. Aliás, se a gente tiver que falar de um lance heróico, como você me perguntou, para mim é o Ranieri salvar em cima da linha, aquele chute na reta final do jogo. Gustavo Henrique estava no gol, a bola passa, seria um frango do Gustavo Henrique, jogador de linha no gol do Cássio, e o Ranieri salva em cima da linha. E o Everton, ele tava na bola do gol do Garro. Inteiro. Ele estava inteiro na bola. Ele faria uma defesa relativamente tranquila. Eu acho, Coutinho, que ele ficou com medo de jogar ela para escanteio e dar mais uma bola parada. Eu acho que foi esse o pensamento dele. Mediu mal ali, né? E acabamos de mostrar o lance do Ranieri, né? Olha isso, olha lá. Impressionante Olha isso como ele tem a leitura também, ele vai pra trás. E ele é herói que é inteligente, porque ele sabe que o goleiro era o Gustavo Henrique, o que ele faz? Ele vai pra trás do goleiro. Verdade. Já esperando um erro, né, que poderia acontecer. E aí o Everton tira a mão, a bola bate na trave e entra. Tudo pra mim no futebol, André, eu não acho nunca que a gente explica só por um lado, tá? Tem muito mérito do Corinthians de seguir acreditando. E aí, dois jogadores que entraram muito bem na minha visão. O Gustavo Mosquito, que faz a jogada do gol de empate, e o Pedro Henrique. O Corinthians estava mal no jogo, estava entregue, como vocês falaram, mas esses caras tentando o tempo inteiro, pegando a bola, indo para cima, não importava o que ia acontecer. Eles estavam lutando e um deles foi premiado com assistência e o outro com a falta que gerou o segundo gol. Então acho que essa atitude foi importante para o Corinthians empatar o jogo. O Pedro Henrique tem assim, a vantagem, né, de ser um jogador que vem de um time grande e já chegou assim, Chegou chegando o Pedro Henrique hoje, entrou bem na partida, né? Para ser uma estreia, o cara foi anunciado sexta-feira. Agora, o que você falou do Palmeiras, eu acompanhei a entrevista do Antônio Oliveira, ele disse uma frase para mim que, na minha opinião, é a frase da noite em Barueri. Ele falou o seguinte: nosso adversário, abro aspas, nosso adversário abdicou rápido demais, ou quis dizer que o Palmeiras abdicou cedo demais do jogo. O próprio treinador do Corinthians teve o diagnóstico que você teve, o Palmeiras abdicou do jogo. Claro que não é consciente, o Abel mexeu na equipe, tirou o Flaco, colocou o Rony, o Endrick se machucou, o time piorou com a entrada do John hoje, né? O time piorou. E o Palmeiras acabou fazendo algo que não é comum a esse time, que é se desconcentrar em finais de jogos. Isso, né? Me chamou a atenção. É uma marca do Palmeiras justamente não sair do jogo nunca. E hoje ele saiu do jogo na reta final. Saiu do jogo e assim, e mesmo no desempenho, né, dos jogadores que entraram, não entraram tão bem. Mas o que chama atenção é esse jogo coletivo de atenção. O Palmeiras, pouquíssimas vezes, ele dá tantas oportunidades como ele deu agora, né, nessa situação. Porque, André, você tem 2 jogadores a menos, acabou o jogo. Aí, nesse momento, acaba o jogo. Aí sim, você toca a bola de um lado para o outro. O Palmeiras não conseguiu. Por quê? Porque ele achou, ele imaginou, eu já estive lá dentro do campo e isso acontece, que o jogo já estava acabado, que o jogo já estava decidido, que o Corinthians não tinha força, mas aí entra os méritos, que eu concordo plenamente com o Coutinho.
os jogadores do Corinthians, principalmente os que entraram, não desistiram em nenhum momento. Porque é um jogo de desistir. É um jogo de falar assim, não vamos tomar 3. Senão vai ficar feio pra gente. Vamos fechar aqui e segurar. Não. Se o Corinthians empatou, é porque ele foi pra frente. Ele passou do meio campo. Ele acreditou no resultado. Agora, o Abel vai, eu conhecendo pela maneira que o Abel trabalha, ele vai conversar muito com os jogadores. Porque isso é uma situação que chama a atenção de um time que é basicamente, eu não estou dizendo que é só isso, mas é basicamente muito controle de jogo. No Corinthians entraram o Matheus França, lateral direito, outro que fez a estreia, anunciado sexta-feira, fez a estreia no lugar do Fagner. O Hugo entrou no lugar do Caetano, jogou muito mal o Caetano hoje, na lateral esquerda, muito mal. O Guilherme Biro entrou no lugar do Fausto Vera, que inexistiu. Impressionante, cara, o Fausto Vera... Meio campo... Inexistiu hoje, né? Assim, inexistiu e o Biro deu gás ao time. O Mosquito entrou no lugar do Romero e o Pedro Henrique no lugar do Wesley. No caso do Palmeiras, o Abel tirou o Gustavo Gomes, que tinha um cartão amarelo, entrou o Naves, tirou o Zé Rafael, entrou o Gabriel Menino, tirou o Richard Rios, entrou o Fabinho, tirou o Hendrick por lesão, que era o melhor jogador em campo, entrou o John, o time caiu. E tirou o Flaco, entrou o Rony. O time não melhorou com a entrada do Rony também, pelo contrário. O ataque foi se desfazendo. A bola não ficou mais lá na frente. Né? O Rony não conseguiu segurar. Até porque, por característica do Rony, ele é um jogador que quando ele pega a bola, ele vai pra dentro. Ele não tem essa de segurar igual o Flaco. O Flaco se movimenta. Mesmo provocando a expulsão do Cássio, o Palmeiras realmente ele parou de reter a bola no ataque. E eu acho que uma saída também que me chamou a atenção, e pra mim ele jogou muito, foi o Richard Rios. Ele tem muita força, ele tem controle de jogo, ele tem a passada pelo lado direito. Eu acho que a entrada do Fabinho também deu essa liberdade para os jogadores do Corinthians de aparecer mais, até o próprio Garro. Essa jogada com o Cássio, né, fica na dúvida. E é um chute pra frente do Everton. Chutando o Everton. Não é uma tiro de meta, tiro de meta, cara. Foi no tiro de meta. Eu acho que o Abel uma falha do sistema defensivo do Corinthians. Eu acho que o Abel coloca o Rony pra tentar exatamente aproveitar esse contexto de jogo aí. Que era o Corinthians no campo do Palmeiras, meio que sem saber o que fazer pra criar. E muito espaço nas costas da defesa pra correr. O Flaco Lopes não é um jogador rápido, já estava cansado, então é natural que você coloque o Rony. Né? O Palmeiras não tinha o Veiga hoje. Porque quando você tira o Hendrick, você bota o John, a característica do John ele é de chegar na área, né? Mas como o Palmeiras já estava essa bola longa, ele não tinha tempo de chegar na área. Então essa era a dificuldade. Quando você perde para mim o Hendrick jogou muito, assim, pelo que ele veio do pré-olímpico, movimentando do lado direito, do lado esquerdo, vindo buscar essa bola com força, querendo o jogo. Eu acho que lembra que a gente comentou sobre isso, se o Hendrick ele é promissor ou ele é um jogador pronto? Eu disse que ele é promissor, só que ele é um promissor já lá na frente, porque o que tá jogando o menino é absurdo, né? Assim, nessa idade, o Vinícius Júnior já conseguiu se destacar no primeiro campeonato brasileiro que ele fez. Mas bem menos, né? Exato, ele já era um grande jogador. Bem menos. O Hendrick foi o jogador mais decisivo da reta final do último campeonato brasileiro. Nessa idade, assim, eu faço um paralelo só com o Ronaldo, assim, da diferença que eu vi um jogador no Brasil fazer com essa idade. Se ele vai chegar perto do Ronaldo, não tenho a menor ideia. Mas com essa idade de 17, 18 anos, eu só vi o Ronaldo. O Neymar começou a fazer 2 anos mais velho ali. Com 19 para 20 ele já fazia essa diferença. Mas realmente concordo. Ele é impressionante. Com 17, 18 eu só lembro do Ronaldo. Eu não vi o Pelé, né? Evidentemente. E ele joga, vou passar para você rapidinho, ele joga parecendo que ele tem 30 anos. Sim, porque ele não tem medo de nada, ele tenta todo tipo de jogada. Ele não é aquele jogador que se ele erra um passe ou um drible, ele fala, agora não, eu vou tocar o próximo mais tranquilo para de novo ter a confiança. Não, a próxima jogada ele tenta uma jogada mais difícil ainda. Então isso me chama muita atenção. Continua insistindo e hoje até jogando um pouco mais fora da área, né? O Abel, ele até adianta o Zé Rafael hoje e monta ali quase que um trio de frente, Zé Rafael bem próximo do Flaco Lopes e o Hendrick mais pelo lado direito se aproximando também. E funcionando muito como dupla também. Como dupla, e Flaco, né? Muito. Inclusive uma dupla que exato, achei assim. Eles estão se buscando. Eu achei bom. Hora, principalmente o Flaco, está buscando ele toda hora. Quando o Palmeiras tira os dois, o jogo do Palmeiras cai muito, né? Há algumas questões de arbitragem nesse jogo. Deixa eu trazer o PC Oliveira aqui para o programa. Tudo bom, PC? Boa noite, bem-vindo ao Troca. Fala, Rizek, boa noite, tudo bem, graças a Deus. Boa noite também ao Coutinho, ao Xará, Paulo Nunes e o pessoal que acompanha a gente no Troca. Paulo Nunes que disputou muitas vezes esse derby. Eu tava pensando sobre isso. Esse clássico nós conhecemos, né? É isso, que disputou muitas vezes e me deu muito trabalho, Paulo Nunes, viu, Rizek? PC, a expulsão do Cássio, ela tem algum senão, assim, foi feita alguma coisa
fora do normal ou ali não tinha outra alternativa senão o cartão vermelho mesmo? Um pouquinho antes da expulsão, Rizek, gostaria só de trazer alguns números do jogo que eu acho que são importantes. Foram 36 faltas, um jogo bastante disputado, mas com lealdade. Foram 30, até certo ponto, porque a gente tem um lance aqui para mostrar, né? Foram 36 faltas, 19 do Palmeiras, 17 do Corinthians, 6 cartões amarelos, 4 do Palmeiras e 2 do Corinthians. E apesar desse número grande de falta, quero destacar aqui o trabalho do Rafael Claus, que é um árbitro muito respeitado e que não perdeu o controle do jogo, né? Mesmo em situações ali que parecia que havia um confronto, ele chegava, controlava bem a situação, e isso reflete aí a experiência, a competência, um árbitro conhecido, e sempre quando tem jogos polêmicos, difíceis, a federação acaba o escalando e ele sempre é muito respeitado e consegue controlar muito bem o jogo. Sobre a expulsão, acho que a gente vai rodar aqui, vale a pena a gente fazer algumas observações. É aquela expulsão chamada de impedir um ataque promissor, né? Impedir uma situação clara de gol, e que o árbitro deve avaliar 4 situações, né? A distância da meta, a direção, tá aí. Vou até pedir para a gente parar no momento do contato, por favor, aí, ó, na hora, um pouquinho mais à frente, é o momento da falta, e aí são as situações que o árbitro deve avaliar. A distância da meta, a direção, os defensores e o domínio da bola, que era do Rony, quando ele tenta dar-lhe um balãozinho por cima do Cássio. Ele faz a falta como um último recurso, é uma situação clara de gol, falta cometida fora da área, e mesmo se tivesse sido dentro da área, como ele não disputa a bola está muito lá em cima, o árbitro deve avaliar a hora do contato, se tem disputa ou não da bola, para poder rebaixar para cartão amarelo, só quando é dentro da área, que ele vai fazer essa avaliação. Fora da área, não teve mudança da regra, ele impede uma situação clara e manifesta de gol, e a expulsão foi corretíssima do Rafael Claus, uma expulsão em campo, apesar da distância, olha só, ele está lá no círculo central ainda, porque foi um tiro de meta, então ele está se deslocando para essa disputa que pega a defesa ali desarrumada, como vocês muito bem já comentaram, e a expulsão ela é claríssima. Ele até mostra com o Cássio deitado no chão, né? Normalmente a gente recebe, os árbitros recebem a recomendação, por uma questão de respeito, esperar o goleiro levantar para mostrar o cartão. Mas quando existe uma possibilidade de um confronto, de reclamação, ele já toma a decisão para já deixar muito claro a expulsão do goleiro do Corinthians, que saiu de marca, e por isso ele mostrou com o jogador no chão, para não ter aquela pressão, aquela reação dos adversários, mas a decisão técnica da marcação da falta e a disciplinar da expulsão do Cássio é corretíssima. O Rony ficou mano a mano com o Cássio, o Ranieri correndo atrás dele, né? Os zagueiros do Corinthians não estavam ali corretamente na Eles estavam quase em cima da linha. Eles estavam quase no chute do Everton. Eles estavam quase em cima da linha do meio campo. Uhum. Agora, assim, do ponto de vista técnico, né? Agora, bom, primeiramente a gente vai esperar o Corinthians divulgar se está tudo bem com o Cássio, se ele estaria apto a voltar depois de cumprir a suspensão automática dele. Do ponto de vista técnico, o Carlos Miguel vai jogar agora. Uhum. O começo do Cássio de temporada é questionável, como aliás algumas vezes acontece com o Cássio. Eu vejo o Cássio como um goleiro que precisa de ritmo de jogo. Os começos de temporada do Cássio, eles, na minha visão, eles são assim mais devagar mesmo, até ele entrar em forma e pegar ritmo. Uhum. Mas já se discute muito, né? O Carlos Miguel é uma promessa, um jogador que sempre que jogou foi bem. Se o Cássio pode sofrer uma ameaça aí, se ele ficar alguns jogos fora, se o Carlos Miguel entrar no time, se o Carlos Miguel merece começar a ser mais testado. Olha, eu acho que depende daquilo que o Carlos Miguel fizer com essa oportunidade. Ou se for mais de um jogo, né? É. A gente não sabe o que vai Depende acontecer com o Cássio aí. Eu penso isso, depende Porque do tempo. você vai ganhar confiança de dar uma continuidade se esse cara tiver uma sequência ali de 2, 3 jogos e mostrar muito bem. Foi o que você falou, todas as vezes que ele entrou, dificilmente ele comprometeu. Aliás, nunca ele comprometeu, ele sempre foi bem. Só que a gente está falando do maior goleiro da história do clube, né? Para muita gente, o maior jogador da história do clube. Isso é uma coisa que é muito discutível. Mas em algum momento esse bastão vai ser passado. Não sei se chegou o momento, o Cássio fez uma boa temporada passada, mas de fato, ele no início do ano, ele geralmente costuma demorar um pouquinho mais a reagir a algumas jogadas. Para mim, no lance do primeiro gol hoje, era uma bola defensável, um chute forte, mas um chute que foi em cima dele. Ele tem levado uns gols que não são o padrão do Cássio. Ele tem levado uns gols. Mas é que na minha visão, esse começo de temporada do Cássio
É mais ou menos assim a trajetória dele. Ele demora um pouco para pegar. Eu acho que até pelo tamanho dele, né? Pelo porte físico. É um jogador que precisa muito da agilidade, da velocidade. Ele é um jogador, teoricamente, né? Parece ser lento. Mas é um jogador que, como ele é muito grande, a envergadura dele, ele sobressai sobre isso. Mas eu tô com você. Eu acho que... Acho não, tenho certeza. Já tem umas 3 temporadas que todo começo de ano... Tem essa. Se não era agora com o Carlos Miguel, era com o goleiro anterior. Era o Walter. Era o Walter, exatamente. O Walter chegou a ganhar. No começo, exatamente. Uma posição do Cássio. Mas aí quando o Cássio pega, que a gente fala no futebol, pega a sequência, ele é muito bom goleiro. Agora, a gente não sabe, né? Cada temporada é uma situação, mas eu ainda acredito muito nesse goleiro. No time que você jogou, de 99, o goleiro titularíssimo do Palmeiras era o Veloso. O Veloso se machucou, só que entrou um tal de Marcos ali no gol. Só que ficou um tempão, né? É igual isso que o Coutinho falou, isso é fato. Se fica 2 jogos, não dá tempo ainda, o treinador vai colocar. Agora, se pega uma sequência de 4, 5 jogos... O cara precisa se convencer, aí já complica. Né, aí entrou o Marcão nos 4, 5 jogos, fechou o gol, o Veloso sentou. O Cássio está suspenso do próximo jogo do Campeonato Paulista, a ver se ele se recupera, por exemplo, para a estreia na Copa do Brasil. O Corinthians vai agora monitorar a situação de 2 jogadores, né, do Cássio e do Yuri Alberto. Foi uma imagem que chamou a atenção, né? O Yuri ficou muito tempo caído. Muito. Há uma suspeita de uma fratura na costela. E pergunto para o PC, do ponto de vista da arbitragem. O dano, a gente sabe que foi grave, né? Uma suspeita de fratura. Tecnicamente, você acha que é um lance que a expulsão poderia ser debatida do Murilo, PC? Eu acho que tem debate, sim. Inclusive, Rizek, eu fiz a introdução, né, sobre a experiência do Klaus, a maneira como ele conduz o jogo, que mesmo quando tem um lance desse, que é lance que gera debate, você percebe que não tem reação forte, não tem bolinho, não tem reclamação, pelo respeito que ele tem pelos jogadores. Ele até demora um pouquinho para apitar, mas a ação do Murilo, com o joelho, sem disputar a bola, porque a bola ainda estava no ar, quando ele chega para atingir o Yuri Alberto, com aquela bola no ar, sem tocar na bola e com aquela joelhada, com força e com risco de lesão ao adversário. Olha só, vou pedir para parar no momento do contato, um pouquinho antes, se a gente puder voltar, no momento do contato, pode voltar um pouquinho, agora pode seguir, do contato. Olha só, não toca na bola, a bola bateu nas costas do Yuri Alberto, e a maneira como ele vem saltando, dando aquela joelhada, com o risco de lesionar o adversário, não só como risco, como acabou lesionando o adversário, era assim uma entrada para cartão vermelho, uma entrada passível de expulsão. Você vê que o Klaus está de frente para o lance, ele decide aplicar o amarelo e o VAR não o convida para uma revisão. É isso. E eu gostaria de fazer uma observação sobre a árbitra de vídeo, que era a Daiane Muniz, que é, entre todo o quadro, masculino e feminino, ela está entre os melhores, assim, é muito capacitada, tecnicamente é muito boa, é muito elogiada pelos árbitros, pela rapidez como ela toma a decisão. Inclusive ela tem atuado, apitando também no campo de jogo, isso é muito bom, para poder sempre estar aprimorando os conceitos para quando vai atuar na cabine. Ela apitou Real Brasília e Cruzeiro, agora na Supercopa Feminina. O único ponto que eu acho que ela precisa evoluir, é uma crítica construtiva, é na parte disciplinar. Se na parte técnica ela é muito boa, sempre tem boas intervenções, sempre muito rápida, e quando a CBF divulga os áudios, dá para perceber a calma que ela tem na cabine, os conceitos claros e definidos. Se eu pudesse dar um conselho, né, quem sou eu para aconselhar? Acho que os instrutores devem fazer esse trabalho. Eu acho que na parte disciplinar, ela precisa evoluir um pouquinho e ter um pouco mais assim de força, de personalidade, mesmo quando estiver trabalhando com árbitros experimentados assim, de ter a força, a personalidade de convidar para uma revisão em jogadas como essa, porque é trabalho do VAR. Mesmo que o Klaus tenha a decisão no campo de jogo de mostrar o cartão amarelo, mas a maneira como o Murilo foi, com o joelho, sem disputar a bola, sem tocar na bola, ela deveria ter tido um pouco mais de força ali e ter recomendado a revisão. Então, acho que para ela evoluir mesmo e para ficar cada vez mais top, que ela já é uma grande profissional, ela precisa ter esse passo na parte disciplinar e, no meu ponto de vista, ela falhou hoje ao não recomendar, que era uma ação de cartão vermelho. PC, se a gente puder ser bem didático para a nossa audiência, né? O que separa o cartão amarelo do vermelho? Qual é a palavrinha, qual é o lance que separa exatamente o amarelo que ele levou do vermelho? Ótima pergunta, Rizek. O cartão amarelo é quando o jogador tem uma entrada que na regra é chamada de temerária, que é a temeridade,
é quando o jogador não leva em conta o risco que pode causar ao adversário ao disputar a bola. E a expulsão é o jogo brusco grave. É quando o jogador excede na força empregada com risco de lesionar o adversário. Na temeridade, ela não leva em conta o risco. Age ali sem a temeridade. A regra são 3 situações que o árbitro deve avaliar. O que é uma falta sem cartão? É a falta imprudente. Disputa a bola sem atenção, sem precaução. O que é a falta para cartão amarelo? É a falta temerária. Não leva em conta ali o risco que pode causar. E a falta para expulsão, que é o jogo brusco grave. É o excesso de força, é a força empregada com excesso e com risco de lesionar o adversário. Aí, que foi o caso do Murilo, né? Não disputa a bola com o joelho e nas considerações, o árbitro, tanto o árbitro quanto o VAR, deve avaliar aonde atingiu o adversário, nas costelas. Com qual parte do corpo atingiu o adversário? Com o joelho. Qual foi a força empregada? A força é alta e não média de temeridade para cartão amarelo. A força é alta, né? Então, essas são as considerações que devem ser avaliadas e a diferença está aí. Aquela força média, não leva em conta ali na disputa, né? O risco que pode levar para o adversário. E na expulsão, age com força excessiva, com risco de lesão, que foi o que aconteceu, uma falta, na minha avaliação, para cartão vermelho. Se o Murilo tivesse sido expulso ali, o jogo ficaria 10-10, o Corinthians já tinha perdido o Cássio, não podia fazer substituições. Alguma discordância? Não, também concordo. E me lembrou um pouco o lance do Neymar na Copa do Mundo. Verdade. A joelhada. É sempre muito perigoso. Embora o do Zúñiga... foi muito mais... assim, na escala de maldade... Sim, e o Neymar estava totalmente de costa, né? Ali o Yuri estava de lado. Tomara que o Yuri não passe por algo semelhante ao que o Neymar passou. Foi muito grave a lesão que o Neymar teve. Do jogo, comentando o rival, ele disse que, na visão dele, as palavras exatas foram o seguinte: nosso adversário abdicou rápido do jogo. Quer dizer que o Palmeiras achou que o jogo estava resolvido antes da hora. E não estava, como mostra o placar final. Vamos contar a história da partida com os melhores momentos e depois debater todos os aspectos que ela traz. Já era previsível. Todo mundo apontava para um Palmeiras superior, dominante. E o jogo foi mostrando exatamente isso. Palmeiras dominando o jogo, com a posse da bola, com os melhores ataques. Era uma questão de tempo para abrir o placar. E vai ser aberto com o melhor jogador em campo até então, que era o Endrick, né? No primeiro tempo ele acabou com o jogo. Em 17 minutos ele botou o Flaco Lopes na cara do gol, depois ele deu uma caneta, amarelou o Gustavo Henrique, roubou bola no campo de ataque e depois fez o gol. Na minha opinião, conta com a contribuição ali do Cássio, que para mim falhou nesse gol, mas o Endrick estava acabando com o primeiro tempo. O Palmeiras poderia ter feito 3-0, ele ainda perde um gol no último minuto do primeiro tempo, ele ainda perde um gol cara a cara com o Cássio. O Palmeiras vai ter um gol lindo do Marcos Rocha anulado. Assim, era um domínio total. Assim, quem estava assistindo ao jogo falou, cara, é jogo para goleada, né? Na casa do Palmeiras. Talvez seja essa a razão pela qual, no segundo tempo, com essa superioridade, com 2-0 no placar, tenha dado aquele relaxamento natural que não pode acontecer e termina sendo castigado, né? O Flaco vai marcar o dele, então estava tudo perfeito, né? O gol do Flaco importante porque 6º gol consecutivo em 6 jogos pelo Campeonato Paulista. Pro Palmeiras tudo perfeito, um gol do Endrick, um do Flaco, aí as coisas começam a mudar. O Gustavo Gomes sai, o Naves que entra, dá muito campo pro Yuri Alberto, acho que ele vacila ali na marcação do centroavante. Com 2-1, o Palmeiras vai ter esse contra-ataque, que nasce de uma bola do Everton pro Rony, o Cássio vai muito mal, faz a falta, é bem expulso, e ali o Corinthians, com 2-1, se via com 1 a menos no placar. O Palmeiras seguia jogando bem melhor, o Corinthians melhorava um pouquinho, mas o jogo era do Palmeiras. E aí as coisas vão começando a mudar. Primeiro que tem um lance grave, porque o Yuri Alberto se machuca gravemente, né, nessa entrada do Murilo. O árbitro decide por um cartão amarelo, vamos debater se não era o caso de expulsão. O Yuri Alberto sai de maca, vai ser desfalque por um bom tempo no Corinthians. E no último lance da partida, com 2 a menos, com o Gustavo Henrique no gol corintiano, os bastidores estão relatados hoje no GE, de por que o Gustavo Henrique foi para o campo.
E com 2-2, o Gustavo Henrique quase toma esse peru e o Ranieri salva em cima da linha. Peru é modo de falar, né? Porque ele não é goleiro. Mas eu queria contar esse bastidor que está publicado no GE hoje. Quando o Corinthians tem a expulsão do Cássio, ele não tinha mais alteração a fazer, por isso ele fica com um a menos. O jogador que levanta a mão e fala, eu tenho aptidão, eu tenho alguma intimidade com a função, é o Yuri Alberto. Só que aí, o Gustavo Henrique fala para ele, cara, a gente precisa fazer gol. Tá 2-1 pro Palmeiras. A gente não pode tirar um atacante do time. Vou eu pro gol. Vai alguém da defesa. E aí foi o maior da defesa. E tem uma imagem, a transmissão flagrou uma imagem que o Yuri Alberto está correndo para o banco para falar com o Antônio Oliveira e com a comissão técnica, e ele faz um gesto de tipo assim, ele fala alguma coisa a Gustavo Henrique, ele faz um sinal de assim, tipo, altura. deixa ele ir porque ele é maior, o maior jogador do time. Então assim, não é que o Gustavo Henrique foi por ser o jogador que tinha maior aptidão. Aquele que tinha aptidão era o Yuri Alberto, mas aí você tiraria o centroavante corintiano. Então, como o Corinthians ainda tinha alguma esperança de buscar um gol numa bola aérea, numa bola parada, optaram por manter o Yuri Alberto. E o Piquerez não precisava caprichar tanto, né? Era só acertar o gol para testar, né? Ele tentou caprichar. Muito na gaveta, né? Ele tentou caprichar de fazer uma batida como se ali tivesse um goleiro de ofício. Na falta da expulsão do Cássio, não né? precisava. Tava claro que se a bola fosse no gol, entrava. Não sei se ia entrar, mas que ia criar um problema para um cara que não é goleiro, certamente. Porque a gente viu no lance rasteiro ali, que o Gustavo Henrique quase tomou um peru. E depois ele mesmo brincou nas redes sociais, né? Pedindo para dar um desconto para ele, todos os descontos, né? Evidentemente, para um jogador que não é da posição e que vai para o gol. E até a falta que o Corinthians consegue, no minuto 51 do segundo tempo, ela é de um jogador estreante, que é o Pedro Henrique. O Corinthians, na sexta-feira, até isso torna o enredo corintiano muito épico, né? Muito heróico. O Corinthians promoveu algumas estreias nesse jogo. O Mateuzinho, ou Matheus França, que entrou no lugar do Fagner, e o Pedro Henrique. Os dois foram anunciados sexta-feira, cara. Anunciado sexta-feira, e já estrearam no Clássico. A falta para o gol do Garro é sofrida pelo Pedro Henrique, que já entrou assim, rasgando, vibrante no jogo. É um jogador estreante. Ele sofre a falta e assim, acho que o Palmeiras foi infantil ali de fazer a falta, cara. Bola parada era tudo que o Corinthians queria. Pra que fazer uma falta? O Palmeiras tinha 2 a mais. O Pedro Henrique entrou bem, o Gustavo Mosquito entrou bem também. O gol... Faz a jogada do primeiro gol. O primeiro gol é a jogada dele, ele que toca para trás. Não foi uma ação só emocional a do Corinthians, teve questões estratégicas relevantes ali também. O Antônio Oliveira faz movimentos em busca de alguma coisa, e essa alguma coisa acabou surgindo. E a acomodação do Palmeiras acabou colaborando bastante com esse movimento do Corinthians também. E o Everton, né? O Everton falhou naquela falta, cara. Vamos botar de novo o gol? Foi uma cobrança linda do Garro, não se discute. Mas o Everton, ele leu mal a trajetória da bola, né? Ele achava que a bola ia para fora e ele desiste de pegar a bola. Ele não quis ceder um escanteio para o Corinthians, né? É que nessa distância, o goleiro, para tomar o gol, tem que ser uma sapatada. Tem que ser um Roberto Carlos da vida que acerte um tiro e que realmente dificulte muito, porque maestro... O Everton tirou a mão, acho que ele falou, eu não vou ceder um escanteio para os caras. Eu acho que ele achou que a bola ia para fora. Claro, sim. sim, Foi uma bola lenta, foi de longe, né? Como para bater uma falta daquela ali, só tipo o Roberto Carlos mesmo para soltar a perna ali. Você vê que ele foi uma bola de precisão, eu quero acertar o gol, somente isso. E você vê que ele dá uma recolhida no braço quando ele chega. Ele faz o movimento para a defesa correto. Mas quando chega ali, parece que ele recolhe o braço achando que ela iria para fora. Se a gente conseguir ver de novo, na hora que ele salta e provavelmente quando ele ouve o barulho da bola batendo na trave, ele antes de cair, ele já está caindo olhando para dentro do gol. Assim, que mostra que claramente ele acabou sendo surpreendido. Que não é normal para um goleiro da qualidade dele. Acho que não se discute que ele falhou. É puro suco de futebol, porque minutos antes ele teve a chance de se tornar um personagem forte da vitória, porque ele dá o lançamento para o Rony, né? O lançamento é dele, e o Rony provoca a expulsão do Cássio, poderia ter sido o gol do Palmeiras, poderia ter sido 3-1 ali, e a gente hoje falaria do lançamento do Everton. E agora a gente está falando da falha que culminou no empate. Não foi o único do Palmeiras que falhou, acho que o Naves vacilou feio no primeiro gol, o Abel fez algumas mudanças que o time caiu com elas, e ele foi obrigado a fazê-las. Não foi só escolher, eu estou ganhando o jogo. O Hendrick saiu por lesão, não tinha o que fazer. O Gustavo Gomes saiu por causa de uma fratura no pé, ele já tinha um cartão amarelo também. Aí ele tirou o Flaco por cansaço. E os jogadores que entraram, como o menino John, já falei do Naves, se você não fizer os testes agora, em fevereiro, como é que você vai fazer?
Então, por mais que sejam Palmeiras e Corinthians, eu entendo um pouco o lado do Abel, que são nesses jogos, e você não vai também esticar muito a corda em fevereiro, né, queimar a largada. Eu entendo um pouco o lado do Abel, sinceramente, eu passo um pano pro Abel. Eu entendo, cara, ele tem que fazer os testes agora, E acho que estamos em fevereiro. E acho que estrategicamente fazia sentido também, porque além das questões físicas, dos problemas físicos que você citou, em termos estratégicos faziam sentido, porque ele tinha 2-0 no placar. Do outro lado, as alterações também foram justamente para deixar um Corinthians mais ofensivo. Por exemplo, ele O Rony fez sentido, o Rony no contra-ataque expulsou o Cássio. ele, por exemplo, ele tira o Caetano, bota o Hugo, um lateral pelo lado esquerdo, bota o Pedro Henrique, o Mosquito. No meio-campo, ele tirou o Vera para colocar o Biro. Então, assim, era um Corinthians que estava se lançando para tentar, de qualquer jeito, diminuir o prejuízo. Então, fazia sentido. Ele tem um time, ele, por exemplo, ele entra com o menino no lugar do Zé Rafael no meio. Vamos mostrar a escalação inicial e as alterações do Palmeiras, e o Pedro pode seguir no raciocínio dele. Então, assim, fazia um certo sentido com as alterações que ele fez, de ter um time no meio-campo que conseguisse defender um pouquinho melhor, um pouco mais coeso, para conseguir sair na velocidade dos jogadores. Ele não tinha o Veiga ontem, né? A gente até debatia se o Henrique seria titular ou não, porque o Henrique só tinha feito alguns minutos na temporada com o Palmeiras. Foi titular com o Flaco, jogou muito, já falamos sobre isso. Piquerez e Marcos Rocha, ele tinha Aníbal, Zé Rafael e Richard Rios. O Zé Rafael mais avançado, né, fazendo a função que a gente enxerga no Veiga, e os 3 zagueiros. Essa é a escalação inicial. Aí ele colocou os seguintes jogadores. O Naves no lugar do Gustavo Gomes, aos 13 do primeiro tempo. Aos 30 do segundo, entra o Rony. O Gabriel Menino vai entrar aos 30 do segundo tempo no lugar do Zé Rafael. O Fabinho entrou no lugar do Richard Rios. E o John entrou aos 37 do segundo tempo no lugar do Endrick. Eu acho que ontem o Endrick deu um recado de carreira, assim, um recado de seleção brasileira. Eu acho que o Endrick é capaz de ser esse atacante atrás do centroavante, quase um 10. Eu fiquei ontem olhando o mapa de movimentação dele, e a movimentação dele toda é um pouco mais para o lado direito, né, com o Zé Rafael mais pelo lado esquerdo, flutuando junto das passagens de lateral, de apoio pelo centro do campo, mas encostando. O gol é assim, né, aquele corte que ele dá para dentro, vindo de fora. Eu acho que a carreira dele vai ser muito mais desse cara de frente do que do cara de costas, desse segundo atacante do que esse primeiro atacante. Ele pode fazer dupla com o Vitor Roque, ele pode fazer dupla com jogadores maiores, com jogador alto de área, com leva da vida, com qualquer outro tipo de característica que você tenha de jogador de movimentação. Ele é de jogador mais fixo, ele tem essa característica. Ele fez quase um meio, a ausência do Veiga fez dele quase um 10. Aquele ponta de lança antigo que se tinha, aquele jogador que cola no centroavante, que hoje em dia se está recuperando no futebol. Lino, ele repetiu mais ou menos um pouco a da atuação que teve com o Botafogo, lembra? Com aquela virada. Ele começa a sair um pouco da área, né, para poder fazer as jogadas, tanto que tem a jogada que ele faz o drible, tem a jogada depois que ele arruma com a canhota para fazer daquele jogo da virada, entendeu? Eu acho que pelas características dele, você pode usar ele de acordo com quem vai ser o companheiro dele. Assim, ele desde a base, embora fisicamente ele, mesmo sendo mais novo, ele acabasse se sobressaindo diante dos rivais, desde a base ele nunca foi esse cara de sustentação, de jogar de costas, ele sempre foi esse cara de arrastar, de dominar a bola, como foi o gol contra o Botafogo. Arrasta 2, 3 na marcação, entra e faz o gol. Ele sempre foi esse cara de movimentação. À direita, jogou pra caramba também. A gente tá falando de um jogador que tá em construção, né? Ele está em construção, cara. O Ancelotti vai testar diferentes maneiras de jogar dentro do elenco do Real Madrid, né? Eu acho que pela mobilidade dele, pela qualidade técnica dele mesmo, aonde você colocar, ele vai dar conta do recado. No próprio pré-olímpico, é claro que a execução acabou sendo péssima de maneira geral, mas no próprio pré-olímpico a tentativa era muito dele jogando com o John Kennedy, era justamente de ter essa dupla de atacante, dois jogadores de muita movimentação. E ele, assim, dentro do que foi a péssima participação do Brasil dentro do pré-olímpico, mas ele foi disparado o que salvava a seleção brasileira. Achei que ontem ele e o Flaco como dupla se entenderam muito bem, cara. Estavam muito bem no jogo, muito bem. Mas voltando ao Abel, né? O Henrique sai porque sente. Ele sente uma questão muscular e sai. Eu estava falando das substituições. Se a gente puder colocar... Põe, por favor. Foram 2 por contusão, né? O Gomes e o Endrick. E as outras perfeitamente, porque o jogo pedia aquilo ali, né? Não tinha necessidade de nada, né? A entrada do John, a entrada do
do Gabriel Menino, no lugar do Zé, né? Do Zé Rafael. É sempre bom lembrar que a gente está no início de temporada também. Assim, e o Gabriel Menino, a exemplo do Zé Rafael, também faz essa função mais ofensiva. Ele entrou assim também contra o São Paulo na Supercopa, jogou bem. Quero dizer o seguinte, eu não acho que foram as alterações do Abel que fizeram o Palmeiras abdicar do jogo. É que quem entrou individualmente não entrou bem mesmo. E insisto, a gente está em fevereiro. Acho que agora é o momento de o treinador fazer testes, colocar a garotada. É o momento de você ver se o John, num jogo desse tamanho, realmente ele tem condição de dar uma resposta. Se a gente puder colocar de novo as alterações do Palmeiras. Nada melhor que você dar essa oportunidade para essa garotada quando você está num jogo que você é superior por um grande tempo. Quando você tem um placar assim, porque o cara entra muito menos relaxado que aquela obrigação, quando tem que entrar para ser a solução, né? Nesse caso aí, você vê que o John e o Fabinho, eles entraram como alternativas. Não eram para ser a solução, porque o jogo estava praticamente... Aí é uma questão, até o Abel fala depois na coletiva, que é uma questão muito mais mental, de você estar concentrado até o final, porque existem essas armadilhas dentro do futebol. Eu, assim, não tô... Queria ouvir vocês na hashtag Seleção Sport TV. Você, torcedor do Palmeiras, acha que essa queda que o Palmeiras teve na reta final do jogo passa pelas alterações? Passa, né? Quem entrou não entrou bem. Mas foi o treinador que tomou uma iniciativa de abdicar do jogo? Eu não vejo assim. Eu acho apenas que quem entrou não conseguiu estar à altura. E também uma boa dose das circunstâncias do jogo, né? Assim, o que o Corinthians conseguiu é algo que acontece a cada 10 anos, não é algo corriqueiro no futebol, né? É muito raro o que o Corinthians conseguiu. Está longe de estar na conta do Abel esse resultado de ontem. Longe, muito longe. Como eu disse, estrategicamente fazia sentido algumas alterações e a gente poderia estar falando de um 3-1 ali no lance que o Cássio foi expulso e o jogo completamente morto. Até o próprio 2-1, depois do 2-1 ali, o jogo poderia ter o controle do Palmeiras ali, mesmo com 2-1 no placar. Acho que assim, não passa de forma nenhuma pelo Abel. E acho que também mostrou algumas coisas pro Antônio Oliveira, de repente, com relação a essa formação com o Caetano pelo lado esquerdo. Que o time melhorou demais quando o Hugo entrou. E assim, não que o Hugo, acho que nem é o jogador que vai ser o titular da posição do Corinthians na temporada. Mas só o fato dele ter soltado um pouco mais o time, de ter tido 2 laterais um pouco mais agressivos, dele ter ido um pouco mais para cima. Claro que tem também a questão da parte comportamental do time do Palmeiras, que o Maestro citou agora há pouco, de ter baixado um pouco o nível de concentração, mas só de soltar um pouco mais o time fez com que o Corinthians incomodasse um pouco mais o Palmeiras. E assim, o Garro, né, além do gol de falta, né, mas como que só você ter um jogador ali, um meio-campista de articulação, como que melhora o nível do time do Corinthians. Eu acho, assim, notável o que o Garro está fazendo nesse comecinho. Notável, eu explico. É um jogador que vem de outro país, que chegou num clube em crise, numa bagunça absurda, num começo de temporada atribulado, num time pressionado, com mudança de treinador, e ele, desde a estreia contra o Santos, ele conseguiu destaque. Você se destacar nesse cenário, você consegue ficar imaginando como não seria o desempenho do Garro se ele entrasse num time organizado, num clube estruturado, sem pressão. Se ele está conseguindo se destacar nesse ambiente, imagina se o Corinthians conseguir entrar num mar um pouco mais tranquilo que esse argentino não pode jogar, cara. É que a grana que investiram nele recomenda a gente, no mínimo, pensar que esse cara é muito bom e vai fazer diferença. Ele foi eleito o melhor jogador do último argentino. Então, e o que me surpreende, aí sim é surpresa no elenco do Corinthians, é o nível do Ranieri, o que ele está jogando. O que ele é capaz de entregar por dentro, como zagueiro, como volante um pouco mais à frente, a facilidade que ele tem. Ontem ele salva a noite, né? Eu até acho... Ele salvou a noite. Ele salvou a noite, ele tirou... Assim, ele fica no mano a mano com o Rony, que eu acho que é uma falha do sistema defensivo, não dele. Ele acabou ficando ali no mano a mano com o Rony. Não é, mas assim... ele tá avaliando meio tempo de então, um, 30 de outro, assim, 25 do outro. Tem coisas eu que acho não tem como mais. você evitar. Com o time que o Corinthians tinha, com essas novas opções que apareceram, essa revolução que o Corinthians precisava passar. E aí a diretoria falou muito e falou de forma precoce, antes, vamos... Agora a coisa começa a acontecer. Você já vê na prática novos nomes. O Garro demorou para ser inscrito, por todo o problema ali de imbróglio na negociação, mas desde a contratação a gente falava, esse cara é bom. O grande reforço do Corinthians até agora...
O Coronado eu não sei, tem experiência nacional, mas assim... Mas tudo bem, mas a tem gente mais que um acompanha chegando, mais muito uma aqui nos canais expectativa. ESPN Futebol Argentino transmite, quem via jogo do Garro, o Luiz Carlos Zago botou ele na seleção do campeonato, por exemplo, argentino e tal. Quem via o campeonato argentino, mas cara, esse cara é bom. Esse cara aí, na ausência do Renato Augusto, é o cara que chega ali para fazer a diferença. E ele, num chute de bola parada, ele já teve a coragem de finalizar. Do outro lado, tá um goleiro de seleção brasileira. Por mais que ele tenha ido com mão de Tiranossauro Rex, né? Como é que é, Amante? Né? Assim, né? Tipo... Né? Olha, aí sim, aí é que eu tava precisando dessa figura mesmo pra entender. Pra mim, o Cássio no lance do gol do Hendrick, ele foi com mão de alface. Ele toca na bola, a bola passa no meio da mão. E o Everton? O Everton foi Tiranossauro Rex, que é aquele bicho feroz, tem uma boca enorme, cheia de dente, mas assim, ele não tem um bracinho largo, né? Então o bracinho dele não faz nada, né? Posicionamento ali. O Ranieri tinha que sair um pouquinho mais. O Ranieri estava atrás dos dois zagueiros. Ô Zé, atrás. E você vê que o Corinthians, em vários momentos, no meio, corria errado porque não tinha muito espaço. E eram poucos jogadores na questão numérica para você marcar o Palmeiras, que dominou o meio de campo. O Palmeiras jogou com um volume muito maior que o Corinthians. O problema é que o jogo acaba mesmo, como disse o Bubu, quando o árbitro faz... O Bubu fala essa frase mesmo. E aí o que acontece? Fala o mesmo. Palmeiras, com as substituições do Abel, e eu venho falando aqui com a questão de os garotos que entram, que são promissores, mas ainda não... O nível do Palmeiras está aqui e a velocidade do jogo estava muito alta. Quando você faz uma reposição, os meninos ali, o Palmeiras deu o espaço. Teve Naves muito entrou bem mérito no do jogo, nem Corinthians, todos, Edu. Mas teve muito mérito do Corinthians. O São Bernardo entrou muito bem, o Naves entrou bem ontem. Mas nessa questão, o Palmeiras não pode achar que um clássico, nós vamos falar disso, do lado do Palmeiras, que ali está controlado o jogo. E mérito do Corinthians. Quando você vê o Garro, elogiado pelo Zé, o Garro, o que ele faz? O arroz com feijão bem feito. Só de tomar uma iniciativa. Calma. Ele faz um bife argentino. Ele faz um bife argentino. Dá uma segurada. Daqui a pouco você vai falar que o Garro é igual o Flaco. Não. Dá uma segurada aí, vai. É argentino, tem arroz com feijão, cara. Naquela hora da falta. Na hora da falta. Na hora da falta. Sabe onde eu tô falando? O que você deu aqui pra ele, Samurai? É vodka. Sabe na hora da falta? Dali de 10 jogadores do Corinthians, faltando pouco tempo, 8 eu garanto pra você que iam tentar construir de lado. E aí você ainda tem coragem de falar que o Garro é um arrozinho com feijão. Não, o Garro é bom jogador. Você viu o que o Ranieri falou? Sim, que ele é o cara que... Não foi louco. isso. Que é louco. Que é louco, porque ele falou assim, ô Ranieri, vai lá que nós vamos fazer o jogado do segundo pau. Aí quando o Ranieri olhou, ele, chutou pro gol. Então, tem esse ponto. Agora, eu gostei que ao longo do... Você falou do Tiranossauro, ele falou da... esperando aqui, é falou da cobra, mandar um abraço pra Richard Selvagem, que está adorando o programa hoje. Richard Selvagem? Porque vocês falaram da cobra que envolve, a outra que é a Naja. A Naja vem... A gente transita por vários assuntos aqui. Uma analogia. Para fazer analogia. É um recurso da comunicação, analogia. Eu acho interessante. Você gostou, né? Sim. Agora eu queria saber de você o seguinte, você levantou uma bola aí do Cássio, né? Tá. Vocês acham que ontem, para mim o Cássio falhou no gol do Hendrick, para mim o Cássio fez um jogo fraco ontem, de saída de jogo. Mas fez uma defesa importante depois do gol do Hendrick. Poderia ser um 2-0 pro Palmeiras ali que... Mas achei o Cássio abaixo foi ontem, não só pelo gol. E o Cássio, na hora de dar o bote ali, de novo, falar dar o bote, a arrancada do Cássio, diferente, né? Vai mais devagar e tal. Mas para mim é um grande goleiro histórico, já cansei de elogiar o Cássio aqui. Mas vocês acham, começar aqui pelo Zé, que o Cássio corre o risco, nesse momento, de perder a posição, se entrar o reserva, e que é muito bom goleiro, é excelente, fizer 3, 4 jogos ali, for bem e tal, você acha que o Antônio Oliveira deixaria o Cássio na reserva por um tempo, ou sei lá? Eu não sei se o caso seria de colocá-lo na reserva. Automaticamente agora, pela expulsão, pode jogar outra ponte. Não vai jogar. O Carlos Miguel pode jogar, fazer uma ótima partida e tal, e você... Só uma curiosidade rápida, você falou ponte... Foi justamente contra a Ponte Preta que o Júlio Batista perde, quando o time caiu no Paulista. Foi eliminado no Paulista e o Cássio ganhou a vaga depois. O Cássio chega, o que eu acho... salva, vai bem na Libertadores, é campeão de tudo. O que eu acho é assim, né, William? Se você observar a carreira do Cássio, ela teve uma carreira de altos e baixos. Especialmente no começo dos anos. Uhum. Especialmente. Acho que a arrancada de temporada dele... tal, ou final de temporada. Teve um ano que eu ponho de lado porque ele teve um problema que a avó faleceu, a avó foi a grande, né, que cuidou dele, então existe o lado psicológico aí que afeta muito e ele mesmo sabe disso e todos que convivem no futebol, que conviveram com ele, sabem desse momento delicado que ele passou. Mas eu acho que assim, uma sombra você pode colocar, mas a sombra não é assim, vou colocar o Carlos Miguel e deixar a sombra. Não, o Carlos Miguel está aqui, eu acho que
todo mundo sabe a condição que tem, o próprio Cássio sabe a condição do Carlos Miguel e a condição que se encontra. Aí a questão do Antônio Oliveira chegar e falar assim, Cássio, vem cá. Porque o Cássio ontem, eu acho que o Cássio falhou nos dois lances. Você acha que ele falhou no segundo gol também? Acho que ele falhou. Embora do Hendrick, a bola veio rápido e estava na frente dele e deu uma quicada, mas eu acho que ele... bate aqui, a bola dá uma quicada, então aí eu amenizo um pouco, mas eu acho que ele poderia estar um pouco melhor posicionado, porque seria mais fácil para ele poder pegar pelo tamanho do Cássio. Agora, o segundo gol foi indecisão. Talvez essa indecisão seja, não estou bem fisicamente, então você sabe, vou chegar, eu estou lento, sabe, eu não vou chegar na bola. Não, então não tem essa confiança porque se sente pesado. Aí eu acho que a questão, teve um gol também acho que foi contra o São Paulo, que deu aquela cavadinha, alguma coisa assim, cruzado, que eu acho que ele poderia também sair melhor e tal. O Antônio Oliveira chegar, Cássio, vem cá, vamos sentar, conversar. Ó, eu sei que você estava pé da vida, tá chateado com o momento e tal, mas você aqui é uma referência. Eu preciso que você esteja bem. Eu preciso, não sei como são os treinamentos diários, né? Porque a gente não tem esse contato, mas preciso que você se dedique mais, preciso que você no jogo sinta mais o jogo, preciso que você tire um pouco essa cara de pé da vida, com uma cara um pouco mais de incentivar os jogadores, porque muitos dos jogadores que estão chegando agora aqui, eles olham e têm você como referência. Então, eu acho que começar a jogar um pouco mais de responsabilidade para o Cássio, não que ele não saiba disso, mas para que ele possa entender a postura dele. A postura do Cássio diz muita coisa. Né? Nós estamos vendo aí o Cássio reclamando o tempo todo nesse começo de ano. E a insatisfação. Isso, querendo ou não, você não consegue tirar uma coisa da outra. Você percebe que o Cássio está chateado, que o Cássio está pé da vida por conta da situação, que não aguenta perder, já criticou a diretoria porque nunca viu sair um jogador volante para jogar e entra um lateral direito para jogar na posição improvisado. No Corinthians não pode acontecer, do cara treina aqui, depois o cara vai embora. Ou seja, você fica chateado, você fica, bagunça. Mas aí cabe ao Antônio Oliveira chamar o Cássio. Eu acho que uma conversa é válida. O Cássio tem credibilidade. O Cássio, se o Corinthians chegar ou não, né, a gente não sabe, porque a situação do Corinthians é um pouco delicada. Ainda é delicada. Ainda é complicada. Mas assim, se você chega numa final, ou numa semifinal, numa quartas de final, e você precisa ter uma decisão de pênalti, o Cássio é gigante. Quando chega momentos finais, o Cássio, normalmente, ele cresce durante os jogos. Né? Ele tem uma importância e ele sabe disso. Sim. Então é uma questão, acho que, de conversa. O Carlos Miguel é bom jogador? É bom jogador. Mas eu ainda vejo o Cássio, pela história que tem, um passo à frente nesse sentido de falar assim, olha, você tem possibilidade de voltar a ser o que era. Sabe que tem uma coisa que eu estava pensando, eu também concordo, acho que o Cássio está à frente ainda, e só quando um jogador desse tamanho tem a possibilidade de oscilar, e vai oscilar, todo jogador vai oscilar, mas a gente está falando de um dos ídolos do Corinthians, um cara importante na história do time. Eu acho só que você tem que ter uma condução não de lugar cativo, mas de conversa franca e aberta, porque obviamente que o Cássio não vai querer sair, como nenhum jogador quer sair. Mas quando você fala a verdade, tem uma conversa franca, você abre a possibilidade do cara, ele também não vai se expor, se ele se sentir inseguro, põe um menino. Quantas vezes eu cobri o Palmeiras lá, o Marcos falava, se o Diego Cavalieri entrar, o Sérgio falava pro Sérgio, não volto mais. E isso ajudava na progressão deles. Mas chegou uma hora que o Diego estava melhor, o Diego tem que jogar. Aí ele jogou e os caras ficaram no banco. Então, só a condução, William, para não ficar... Por exemplo, hoje eu vejo mais o Fagner na reserva do que o Cássio. Entendeu? Até pela situação. Sim. Mas são dois jogadores históricos que precisam de uma conversa, entendeu? Para você ser franco no futebol, isso conta muito. O Cássio ficou um tempinho na reserva do Walter, né? Teve um momento que o Cássio estava mal no começo, o Walter assumiu, mas depois o Cássio se recuperou, acho que emagreceu. Cara, o goleiro, normalmente, o cara é muito grande, ele sofre problema, ele é pesado por natureza, né? Então o cara precisa, ainda mais que os outros jogadores de linha, tá em forma, né? Mas tem outros casos, por exemplo, o Vera, por exemplo, acho que não joga mais no Corinthians. Não é que não joga nunca mais, mas como titular, não, por exemplo. No soninho que ele estava ontem... O Biro que voltou da seleção fracassada lá, pré-olímpica e tal, o Biro é um cara que tem mais espírito do Corinthians. É a questão que a gente falou, não é só questão tática, que o cara compõe ou não compõe. O Vera, tecnicamente, é melhor que ele, mas o Vera não entrega isso que o corintiano gosta, né? Então, essa virada de 2-2 que o Corinthians conseguiu, não passa pelo Vera, passa pelo espírito de outros jogadores. Então, o Biro estava lá, né? O cara da base, sente mais do que o Corinthians. Então, acho que alguns jogadores, eu acho que ganharam muitos pontos
cresceram e devem ter mais chances. Acho que a tendência natural é essa. E outros caras, como eu falei, o Vera, por exemplo, eu acho que assim, não estão nesse espírito. Você vê, o Antônio Oliveira, ele elogiou caras que estão no banco que não foram aproveitados. Sim. Ele dá valor pro cara que vibra, o cara que sente, o cara que participa. Você não vê isso no Vera, por exemplo. Aquela expressão disse tudo. Pro Palmeiras foi como uma derrota. Verdade, Leirão. Tá voando. Começou bem a semana, hein? Desde que Abel Ferreira assumiu o Palmeiras, o 7º treinador a enfrentá-lo num derby. O compatriota Antônio Oliveira, mas esse seria um confronto memorável. Deu Palmeiras na maior parte do tempo. A confiança de Flaco Lopes seria um gol de placa. O jogo da plástica também teve pegada. Gustavo Gomes encerraria sua participação no clássico. Endrick deu um presente para Flaco Lopes na frente do Cássio. Ele errou. Sem espaço, o Corinthians chegou pela primeira vez aos 28 minutos com Yuri Alberto. Pressão alviverde, Endrick fez a jogada. Flaco Lopes finalizou para fora. Rodrigo Garro e uma jogada de efeito. Se empolgou e bateu mal. Reta final do primeiro tempo, na dividida, o Wesley ficou caído. O jogo seguiu e a bola caiu logo com quem na sequência? Endrick. Um chute forte. Já nos acréscimos, se não tivesse um Flaco Lopes no meio do caminho, poderia ter sido outro de Endrick. A estreia de Matheus França no lugar de Fagner depois do intervalo, tentativa de Antônio Oliveira, mas o outro lado sobrava. Uma bela jogada, um belo gol do camisa 2 alviverde. Marcos Rocha estufou a rede de Cássio, mas Rafael Claus viu irregularidade no lance. Uma rara descida alvinegra, Fausto Vera para o Everton fazer a defesa. Foram 2 vezes Fausto contra o Everton. Mais uma estreia e 2 mexidas no Corinthians. Pedro Henrique e Gustavo Silva para mudar algo no ataque alvinegro. Mas o verde em vantagem. No erro do adversário, Endrick teve a chance de ampliar. Aí, na bola parada, Piquerez meteu na área e Flaco Lopes, o artilheiro verde, ampliou. Pedro Henrique, na jogada individual, concluiu para o Everton evitar. Rony, que começou no banco, quase fez o dele. Mosquito foi veloz e Yuri Alberto teve espaço. A bola não foi forte, mas entrou. E ainda teve desvio em Naves, diminuindo a vantagem, aos 42 minutos. Clássico é isso. Olha a bola. Cássio e Rony. Olha só. O goleiro Cássio foi expulso e ainda saiu machucado, trauma no quadril. Quer pior para o alvinegro? Não havia mais substituição para fazer. Então, Gustavo Henrique foi pro gol. Na hora que o Cássio foi expulso, a gente, por incrível que pareça, a gente falava, mano, tem que ir um mais alto pro gol ali pra gente defender essa falta. Fiquei desesperado naquele gol, é muito grande. Depois que a gente vê o tamanho do gol realmente ali, eu nunca passei por isso, né? Primeira vez. Na falta batida por Piquerez, o zagueiro goleiro ficou parado. Bola perigosa, mas para fora. Murilo, amarelo pela falta em Yuri Alberto, que também precisou sair, carregado. 2 a menos em campo, mas o impossível aconteceu. Aos 54 minutos, Rodrigo Garro, bola parada. Que golaço. Lindo, 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 lindo. Um golaço do Garro! Eu não vi quando a bola entrou, fiquei meio assustado se ela tinha entrado ou não. Mas quando ela tocou a rede foi aquela felicidade. Mas passou pouca coisa na cabeça, porque é tudo muito rápido. Só felicidade mesmo é o que sinto, disse o argentino que fez o primeiro gol dele com a camisa alvinegra. O Everton conseguiria defender essa bola? Tirou a mão? O que você acha? Independente se foi falha ou não, aqui no Palmeiras a gente é uma família, ganha todo mundo, perde todo mundo. Durante a comemoração desse gol de empate, parte de um vidro do camarote, onde estava o staff alvinegro, quebrou.
De acordo com a polícia, o vidro foi quebrado pelo diretor de futebol Rubens Gomes, o Rubão. O Corinthians soltou nota oficial lamentando o ocorrido, dizendo que ninguém se machucou e que se coloca à disposição para qualquer esclarecimento. O jogo seguiu. Aos 56 minutos, Murilo teve a chance de mexer pela última vez no placar. Venceu o Gustavo Henrique, mas Ranieri salvou. Sem o goleiro expulso, um zagueiro no gol, sem um atacante que saiu machucado com 2 a menos, a igualdade foi só no placar, não nos sentimentos. O Palmeiras segue invicto, muito próximo das quartas de final do Campeonato Paulista. O Corinthians na lanterna do seu grupo, em situação complicada, mas antes disso é preciso falar sobre esse derby inesquecível na Arena Barueri. Deu-me para entender aquilo que eu já sabia quando aceitei estar nesta cadeira, de que tenho um grupo com caráter, um grupo personalizado, e só um grupo de grande qualidade é que consegue, dentro das circunstâncias que o jogo teve e que nos deu, consegue chegar ao empate depois de estar a perder por 2-0. E o futebol é mágico por isso, porque só acaba quando termina e tudo pode acontecer, como aconteceu hoje aqui, mas o sentimento é sim, é um sentimento de derrota, porque era um jogo que poderia ter acabado com outro resultado, e como eu sempre vos digo, a eficácia no futebol é um elemento muito, muito importante, e nós fizemos 87 minutos de categoria. O Alvinegro agora tem 3 jogos sem derrota, mas ainda precisa recuperar o tempo perdido. Nós não podemos ir do céu ao inferno numa semana. Eu percebo que a cultura desportiva brasileira, mas há 2 semanas atrás estávamos a falar de uma outra situação. Agora vivencia-se. O futebol é isso e é fértil, é por isso que é apaixonante. O Alviverde, o único time que ainda não perdeu no campeonato, mas que desta vez parecia imaginar que poderia vencer quando quisesse. Não é assim, principalmente num Palmeiras e Corinthians. Percebemos também que o adversário abdicou muito rápido do jogo, mas nós, como uma equipa guerreira, muito batalhadora, nunca desistimos. Desde que eu sou treinador do Palmeiras, eu não me lembro, pelo menos desde que sou treinador, fazer 87 minutos com este volume, com esta intensidade, com não deixar o adversário jogar, não deixar o adversário respirar, criar oportunidades flagrantes de golo. Eu não me lembro, mas nada disso conta agora, e o que estava a dizer o teu colega, os meus jogadores sabem como é que é, eu sei como é que é, o que conta é o resultado. 2 posturas bem diferentes. O Abel chateado, com um sentimento de derrota, e o Antônio Oliveira, de certa maneira, aliviado, porque pelo que foi a partida, ou praticamente todo o jogo, o Palmeiras dominou, posse de bola, criou as principais chances, sufocou o adversário. O Corinthians não conseguia sair dessa arapuca montada pelo Palmeiras, que estava sem o seu principal articulador, o Rafael Veiga, e mesmo assim jogou pelos lados, Piquerez e Marcos Rocha aparecendo o tempo inteiro. Só que no final o resultado não condiz com o jogo, e futebol é assim. Futebol tem que lutar até o fim, e aí entra essa característica do Corinthians, de garra, de acreditar até o último momento, porque poderia ter saído derrotado, poderia ter sido um placar até elástico para o Palmeiras, mas o final 2-2. Bola defensável do Cássio, né, Leirão? Com certeza. Para o nível, né? do... concordo. O nível do goleiro, do Cássio, é uma bola defensável na finalização do Hendrick. O do Flaco, eu achei que, enfim, circunstância do jogo, ele acaba nem cabeceando, né, forte, né? A bola acaba até batendo no ombro dele e entrando. Mas, assim, não tem como não falar desse volume de jogo que o Palmeiras criou. O Palmeiras é um time muito forte, mentalmente, fisicamente, entende muito bem e entende rápido o que é um jogo grande. O Palmeiras, desde o começo do jogo, estava pressionando saída de bola, dominando o meio de campo. O futebol, a gente fala muito sobre justiça, e não existe justiça no futebol. Ontem, o placar mais normal seria, de repente, um 3-0 para o Palmeiras, assim, sem fazer nenhum esforço, porque o Palmeiras foi realmente superior. Óbvio que você tem que destacar, Loirão, a força de vontade dos jogadores corintianos, porque muitas vezes em um jogo dessa grandeza, você acaba esquecendo a questão tática, a questão técnica, e você vai muito mais na vontade. Aí o Corinthians conseguiu arrancar ali no finalzinho, com todas aquelas circunstâncias dos últimos 5 minutos, 6, 7 minutos, né? O Cássio sendo expulso, que para mim também ele duvida em sair ali para dividir a bola com o Rony, acabou chegando tarde e foi expulso, na minha opinião, corretamente. Agora, o gol de falta que a gente está mostrando agora,
Quando eu vi no lance na velocidade normal, falei, golaço. Quando eu vejo nessa câmera, pô, a bola na mão do goleiro. Bola na mão do Everton, ele acabou tirando a mão. Ele estava na bola. Tava na bola. Só que não fez a defesa. E aí muita gente acha que ele fez aquele famoso golpe de vista, que achou que a bola sairia e quando viu já era tarde demais, enfim. Mas como você falou do Cássio, pela categoria e pelo brilhantismo do Everton, que é goleiro de seleção brasileira, também é um lance de falha, na minha opinião. Uma pena, porque os goleiros foram, na minha opinião, os vilões dessa partida. E ambos são diferenciados, são goleiros celebrados, mas nesse jogo comprometeram demais e foram super importantes para esse placar de empate, não é? Agora, o que a gente viu também é o Corinthians com 2 homens a menos, numa bola parada, ofertada pelo Palmeiras, que tinha vantagem numérica. O Garro feliz demais, não é? Foi muito bem na cobrança e o Everton muito mal porque não fez a defesa. E aí 2-2. Não é justiça ou não, é que você tem que lutar até o final. E o Antônio Oliveira disse uma coisa que eu quero perguntar para você. Que para ele, Antônio, o Palmeiras desistiu muito rápido da partida. Você concorda? Não, eu não concordo com ele não. Eu concordo com a declaração do Abel quando ele fala dos 87 minutos, de muito volume, de muitas chances de gols criadas, né, pelo Palmeiras, de intensidade. Quando o Antônio fala que o Palmeiras abriu mão da partida muito cedo, não concordo. Eu vi um Palmeiras o tempo todo sufocando o Corinthians, não deixando o Corinthians jogar. O Corinthians em nenhum momento do jogo, em nenhum momento, mesmo nessa reta final, onde tudo aconteceu, mesmo nessa reta final, o Corinthians não estava confortável no jogo. Em nenhum momento o Corinthians teve posse de bola, girou bola. O tempo inteiro parecia que a bola queimava no pé dos jogadores do Corinthians e ao contrário no Palmeiras. Palmeiras muito tranquilo. Vale, obviamente, falar desse tempo de trabalho. Então, quando o treinador está muito tempo num time, os jogadores já entendem o que o treinador quer, a questão tática, movimentações. O Palmeiras está muito bem preparado. Então, assim, no jogo de ontem, e dentro do que você me perguntou, eu concordo muito mais com a coletiva do Abel do que do Antônio Oliveira. Bom, 2 notícias péssimas para os 2 lados. Fratura na costela do Yuri Alberto, uma pena, que voltou a jogar bem, fazer gols. E uma pena, zagueiro importantíssimo, na minha opinião, melhor do continente sul-americano, fratura no dedo do Gustavo Gomes, machucou esse dedo. Então, os 2 jogadores, por enquanto, ainda essa é a notícia ruim. Vamos ver a evolução dos 2 casos. Agora, eletrizante também, foi o clássico do Nilton Santos, Botafogo 2. E aí o Cássio é expulso, né? E acaba prejudicando... Justamente expulso, por sinal. Justamente expulso. Mas a questão não é só sobre o jogo de ontem. A grita, a reclamação, a corneta tem sido as últimas temporadas. Desde o ano passado já teve muita corneta e nesse ano também. Uma boa parte da torcida do Corinthians, eu não sei se é maioria ou não, talvez sim, não quer mais o Cássio titular. Essa é a questão do momento. E aí ontem eu vi corintianos dizendo: é ruim para o jogo agora, mas é bom porque o Carlos Miguel vai ter que jogar e se bobear o Cássio não volta mais. Esses corintianos estão exagerando? Estão sendo ingratos ou não? Tá na hora mesmo do Cássio dar o lugar pro Carlos Miguel. E eu tenho uma pergunta pro professor antes dele responder essa. Vai, Natália. Se o Carlos Miguel entrar e fizer... Porque o Cássio também sentiu a lombar ali, vai ter que ver, né, fazer exame e tudo mais. Se o Carlos Miguel entrar e arrebentar, o Cássio volta? Aí o Antônio Oliveira tem que responder, porque em outros casos a gente já viu isso, há 2 tipos de técnicos. Aqueles que gostam do homem de confiança, pode chover canivete, o titular dele é o mais experiente, e aqueles que premiam o que está acontecendo no campo. Eu acho que por todo o histórico das últimas partidas, até porque essa grita que o Abel falou já vinha de antes... Não foge da pergunta. É de bom tom manter quem tiver melhor. Se o Carlos Miguel entrar com aquele nível das partidas dele, eu acho uma amostragem ainda pequena. Ele deve ter 10, não lembro agora, mas acho que 10 jogos pelo Corinthians. Isso que eu falo pra alguns ter calma. Deles nem inteiros. Porque é o seguinte, o Carlos Miguel já mostrou que é muito bom goleiro, tem tudo para ser um goleiraço, tem estatura, parece ter técnica, fundamentos, mas também, primeira falha dele... Então, aí eu me lembro do Hugo. Era o Hugo aquele do Flamengo? Era. Lembra o começo, como foi? Exatamente. Não estou dizendo que o Carlos... Não dá para saber, mas... Tem que ter calma também. Tem que ter calma e essa transição, até por uma questão de respeito com o Cássio, né? O Corinthians é o clube da mágoa. O Corinthians já magoou... Pensei que você ia falar da massa, da mágoa? Da massa também, mas da mágoa, já perdeu muito ídolo de uma maneira muito ruim.
Rivelino, Neto, Marcelinho Carioca, todo mundo sai com alguma mágoa do Corinthians, isso é histórico. Mas o Cássio está falhando tanto, independentemente da gente ter certeza, que a gente não tem certeza, se o Carlos Miguel vai ser um monstro que parece ou não. O Cássio está falhando tanto para merecer perder o lugar? Ou a história que ele tem faz com que a paciência seja maior ou deva ser maior com ele? Eu acho que a falha maior foi a de ontem, de todas as... E mesmo ontem, se ele não faz uma grande defesa daquelas do nível que ele faz, o Endrick tinha resolvido esse jogo no fim do primeiro tempo. Exato. Então tem esse outro lado para se ver também. Eu entendo, mas o Gilmar dos Santos Neves, que foi o maior goleiro do Corinthians brigando ali com o Cássio, ele sai assim. Ele sai em 61 no time do Faz-me Rir, o time era ruim, não ele. Ele acaba indo para o Santos do Pelé para ser bicampeão mundial de clubes e ganhar o segundo título de Copa do Mundo dele com a camisa do Santos. Então, muita calma nessa hora. O Corinthians já perdeu a maioria dos seus ídolos dessa maneira. O Cássio... Você sabe que você é a minoria nessa opinião. Eu sei. Mas eu concordo, eu entendo o que você está dizendo. É porque a galera também vai muito pelo momento. Se a gente lembrar, até na temporada passada, o Cássio acumulou alguns jogos ali, uma sequência ruim de falhas, mas foi decisivo quando o Corinthians precisou dele na Sul-Americana, Estudiantes, né? Defesa de pênalti, salvando o time. Então, é um goleiro que já deu a volta por cima várias vezes dessas pequenas fases ruins. E se a gente peneira a carreira do Cássio, até mesmo lá no começo, 2013, 2014, a gente vai pensar algumas falhas. E até algumas em sequência. Só que faz parte da vida de um grande goleiro falhar, como já falharam Rogério Ceni, já falharam Fábio. E esses dois goleiros, Marcos, esses 3 goleiros, por exemplo, já foram criticados nos seus times e nas suas épocas e nem por isso foram barrados. O Marcos, do Palmeiras, ele dá uma furada num 7-2 pro Vitória. Né? Não, o Marcos era a mesma história de hoje. Mas talvez... Marcos tem uma falha séria, gritante, na final do Mundial contra o Manchester United. Mas pro Palmeiras chegar lá, ele fez trocentos milagres. Sim, né? Ele colocou o Palmeiras. O que pesa pro Cássio é a sombra de um goleiro que, e numa amostragem pequena, mesmo que seja pequena, mostrou muito. É verdade. Mesmo que seja pequena. Então, quando você tem um cara no banco de reservas que seria titular em alguns clubes do país, porque é bom goleiro, pelo menos na amostragem que nós vimos é bom goleiro, a gente tem que falar pelo que a gente viu. Então a sombra desse jogador atrás dele faz com que essa grita seja talvez maior, né, prof? Mas esse é o ponto. O Fábio, na época do Cruzeiro, tinha o Rafael como reserva, e o Rafael, desde aquela época, já era visto como um grande goleiro, muito promissor. E o Rafael ficou 10 anos na reserva do Fábio, porque é normal um goleiro oscilar. E quando o Cruzeiro resolveu abrir mão do Fábio, ele foi pro Fluminense e continua decisivo, continua brilhando. Para mim, um goleiro do nível do Cássio é imbarrável, não só pela história que ele tem no Corinthians, mas pela capacidade que ele tem de superar esse tipo de erro. Não é um goleiro que tem... Nossa, mas agora ele caiu muito de nível. Vai se abater. Ele ainda não vai, né? E ele ainda continua salvando o Corinthians em muitas situações, como o prof lembrou, até no jogo, numa bola com o Endrick, ele vai bem, se redime de certa forma. Então, não foi um jogo ruim do Cássio, poderia ter defendido o lance do gol do Endrick, poderia ter saído melhor em algumas bolas, foi inseguro com os pés, a saída, a expulsão, mas analisando todo o contexto maior, ele, apesar do Carlos Miguel ser um goleiraço, o Cássio, para mim, ainda é titular indiscutível. Você disse tudo, o torcedor vai muito na emoção do momento, né? O próprio Everton, que teve essa falha horrorosa ontem, tirou a mão, tal, foi decisivo. Será que o pessoal não lembra que ele defendeu o pênalti do Tiquinho no ano passado e o Palmeiras foi campeão brasileiro? Entre outros feitos, né? Sem contar nas Libertadores, o que esse cara já jogou de bola. Ontem realmente foi uma falha horrorosa. Agora daí, tem que ir embora, tem que sair, põe o lomba, calma. Rede social é uma praga. Ontem estavam lembrando que é uma praga, só não tem outro. O Everton ontem tinha cara lembrando que ele era do Corinthians. No Corinthians, na Copa São Paulo Juniores, nunca jogou no profissional do Corinthians. Assim, quando o Bruno Henrique também, quando perdeu um pênalti pelo Palmeiras contra o Corinthians, lembraram que ele tinha jogado no Corinthians. Isso é uma bobagem, né? Uma besteira. É o quê? Uma bobagem. Rede social é uma praga. Calma. Baby da Fiel mandou mensagem. Esse é nosso Baby! Apareceu. É nóis.
Tava sumido, né? Tava sumido. Naquela Tava sequência... na dele, né? O Baby não fica sumido, ele fica na dele. De 5 derrotas, ele sumiu. Baby da Fiel mandou mensagem, estou aqui de férias vendo vocês. Quantas caixas de cerveja ele ganhou nessa ontem? Mas já pagou um monte de caixa para São Paulo. Mas ontem valeu. O Baby é empolgado, mas eu sempre falei para ele, Baby, o Corinthians precisa de mais jogadores como o Garro. Com esse perfil, com essa vontade. E aí, ó. E tem outra coisa, o Baby montou um time do Corinthians aqui pro ano. Mentira, vê quem mandou mensagem. Ele, Baby da Fiel. Ele montou um time aqui no começo do ano, deram risada dele. Pois o time atual é quase aquele que ele montou. Tem Félix Torres, tem Garro. Mentira. Que ele Só não montou tem o que Cristiano Ronaldo e o Messi. Tinha Gabigol, tinha Veríssimo. Tinha Lautaro Martinez. Tinha Lautaro Martinez. O Veríssimo na culpa tinha dele. Como é o nome daquele? Roll Racer. Tinha o time dele tinha Cristiano Ronaldo, Messi. A verdade, quem fez o Palmeiras perder o jogo ontem foi você, Abel Ferreira. Mudou mal, mexeu mal no time, deixou o time desequilibrado. O Corinthians é o Corinthians, como o Marcelo do O, em relação a perder, não. A verdade, ele deixou de ganhar, né? Não perdeu o jogo, mas como se fosse uma derrota. Eu estou falando em pontuação, mas daquilo que a gente entende de futebol. A verdade, ele mesmo fala isso. Veloso, o que você viu disso? Souza e Cereto. O Richard Rios ontem tava jogando demais. Nossa, mãe. Foi a melhor partida que ele fez. Que jogador. Ele tava marcando, ele tava destruindo, ele tava armando o time, chegando na frente. E aí saiu, não sei se ele cansou. Não é que o Palmeiras perdeu o Gustavo Gomes e perdeu o Rafael Veiga, irmão. Eu não sei se ele cansou pro Abel ter tirado, mas a partida que ele tava fazendo, ele desestabiliza, né? Mas aí o gol do Corinthians acaba sendo um achado, né? Porque com 2 jogadores a menos... E você arrumar uma falta... Achado não, foi o erro de marcação, Veloso. Não, a falta, eu tô falando. Ah, tá. A falta do segundo gol. Que o Rony fez a falta. Tinha 3 jogadores do Palmeiras. Fez a falta e o Garro não tinha outra alternativa. Chutar no gol, ele tava com 2 jogadores a menos. Se ele bota a bola na área e arma um contra-ataque, ia estourar lá atrás. Então ele tinha que bater no gol. Aí ele bate, o Everton calcula mal. Eu achei que o Everton não quis dar o escanteio. Foi isso mesmo, falei isso ontem. Ele não quis dar o escanteio, isso tirou mesmo. a mão e a bola... Obrigado, Everton. Bracinho do Alligator. E aí, Souza? Pra mim foi o dia que o Abel mais errou. Os 2 gols saem depois das mudanças dele. Você não pode tirar um jogador. Se o Palmeiras ontem estava dominando o meio-campo do Corinthians, você não pode mudar o meio-campo. Você tem que deixar o jogador. Não, o Palmeiras tá amassando. Tava amassando. Não, verdade é essa. Falando dominando para ser, ser mais educado. Predominantemente, né? Mas predominou o jogo todo. Principalmente o meio-campo, entendeu? Aí você muda todo mundo, você tira Richard... Predominantemente dominante. Você tira Richard Rios, você tira Zé Rafael e coloca jogadores... O Fabinho, se o Richard Rios tá ali no lugar, não marca aquele gol de a bola no cruzamento do... A verdade, pra mim, quem não ganhou o jogo foi o Abel Ferreira. Cereto, o que você pensa disso? Você com o Beatles. Porque o Abel Ferreira chegou em determinado... que encontrou depois de 50 anos a guitarra do contrabaixo do Paul McCartney. Depois de 50 anos que foi roubado o contrabaixo do Paul McCartney, essa camisa da Renner, não é? Isso. Eu comprei também da Renner. Parabéns à Renner. Tô fazendo jabá, não, tá tudo certo. Mas a Renner tem umas camisas boas aí pra vender. A C&A também, legal pra caramba. Então, bora. Se vocês quiserem vir com nós aqui, nós usamos a camisa da Renner. Houve um determinado momento em que o Abel Ferreira achou que tivesse vencido o jogo. Não, que ele tava a perna ontem, hein? Achou que tivesse vencido o jogo. Só que não pode achar... Tava mascaradinho ontem. Não pode fazer isso com o Corinthians, entendeu? Não pode fazer... Agora, golaço, alô, Rubão, agora acabou a farra. Não, golaço, mas tá impedido, Veloso. Agora, de verdade, acabou a farra. Agora, porque o Corinthians... Não. Taticamente. Meu Deus do céu. Você também, Cerelo? Porque é o seguinte... Essa mania pegar, meu Deus. Presta atenção. Taticamente, o Palmeiras foi superior ao Corinthians. Verdade. Tecnicamente, o Palmeiras foi superior ao Corinthians. Agora sobrou o Corinthians garra. Não, fisicamente, mas o Corinthians contratou o preparador físico muito bom. Trabalhei com ele. É um dos melhores. Que era do Grêmio. Ele é um preparador físico excelente, incrível. E eu tenho certeza que a partir daí o Corinthians vai voltar a correr. Porque até então não corria. Não tinha disposição. Era um time morto no segundo tempo. Como que ele chama? Heverson Pimentel, você trabalhou com ele? Trabalhei com ele no Grêmio. É bom pra caramba. É bom. O Corinthians contratou um baita do preparador físico. Cereto, termina o seu pensamento. Sobrou o Corinthians garra. Desculpa, perdão. Deixa eu falar uma coisa pra você. Ô, Piquerez, para aquele lance, ele dá pra parar? Esse lance da falta, que tá o Gustavo Henrique no gol. Deixa eu falar uma coisa pra você, filho. Vou te ensinar, vou te ensinar. Mesmo querendo que você erre, que você metesse a bola lá em cima. Que ele fez.
Aqui, ó. O que ele fez? Você tem uma... Não, a bola passou perto, Veloso. Passou lambendo. Não, passou lambendo. Não, eu vou explicar. Isso eu sei, Veloso. É minha... Então vamos lá. Aí tá aqui a bola, certo? O Gustavo Henrique é goleiro. Pô, ele tem 2 metros de altura. É zagueiro. Não, desculpa, ele é zagueiro, tá no gol. Pô, frio. Meu irmão, se você pegar a bola e fazer assim, ó. No canto dele. Certo o gol no canto dele. Terceiro gol. Ó, eu ando em tudo aqui. Vamos lá. Aí, se você quer meter a bola por cima da barreira, não precisa chutar forte do jeito que você chutou. Faz assim, ó. Só encobre a barreira. Encobre a barreira. Tira a força da bola, igual eu fiz com o Souza, que é difícil fazer o que eu fiz aqui, mesmo aqui ao vivo, ó, é difícil fazer assim. Aqui. Pô, faz o gol. Aí você meteu a falta como se o Cássio tivesse no gol. E passou lambendo o ângulo. Passou lambendo. Vai devagarzinho pra mim, ô Sidão. Ó, parou a hora que a bola chega no ângulo. Parou, pai. Pum. Cara, ela passou lambendo. Olha o Rodrigo Garra olhando aqui no chão deitado. Olha, ele bota a mão pra cabeça, o menininho. Que vai ser jogador, hein? Vai ser. Que vai ser jogador. Tem que pegar a camisa 10. Tem que tirar do Matias Rojas e dá uma olhada. E aí, deixou de fazer o terceiro gol. Não foi, Veloso? Mas não precisa estar na gaveta essa bola. Essa bola é só acertar o gol. E mesmo no canto ali do Gustavo, ele é canhoto. É só ele vir dar uma cacetada ali em cima de onde está o Gustavo. Ali que o canto estava aberto, não. Tava à disposição. Veloso, ali. por Deus. Chuta no gol. Não precisa nem chutar forte. Se ele... para aí o lance aí, Sidão, pra mim. Eu tava na Rádio Craque Neto, que por sinal, obrigado pela audiência, 1.600.000 pessoas no jogo ontem comigo. Nossa Senhora. Sem imagem. Eu, Sidney Fraoli, que eu amo de paixão, o Doli Vieira, o baita narrador, e o Vinícius Batista. 1.600.000 pessoas. Na semana foram 3 milhões na minha rádio. E do Sidney. Dá uma olhada onde tá o Gustavo Henrique. Ele tá lá no pau, tá vendo, gente? Você não precisa... se o Marcos Rocha bate com a perna direita, por cima da barreira, faz o gol. Era o menino. Não é, Souza? Só tirar. Pô, jogador precisa ser inteligente, meu. Jogador precisa pensar. Pô, numa bola como essa, mete por cima. Solta a bola, Sidão. Latino. Passa no meio da barreira. Passou no meio. Não, acho que passou em cima. Mas ele passou no lugar mais baixo. Mais baixo. Então, talvez esse lance e o lance do Cássio poderia ter definido. Mas o Abel Ferreira pipocou pra nós e ficou com medo e substituiu mal e quebrou o time do Palmeiras. Eu vou passar a bola aqui pro Zé, porque é o seguinte, É um final de filme, diria William Tavares. Um final épico, né? Com aquela mudança de roteiro que você não esperava e tal, né? Corinthians ontem foi muito mal durante uns 80 minutos, né? Isso é fato. Corinthians ainda está em processo de desenvolvimento, os jogadores estão chegando, ainda tem muita coisa para evoluir, para melhorar. É um treinador que está a 3 jogos só. Também tem coisas para ele analisar, ele vai errar na tentativa de acerto, conhecendo elenco e tal, trocando peças. Acho que ele foi bem nas mudanças ontem, a gente vai falar sobre isso. E o Corinthians ainda precisa se organizar administrativamente, ter um planejamento, muita coisa ruim no começo de ano do Corinthians. Mas tem umas coisas que acontecem no futebol, meu amigo, que só quem torce por determinado clube sabe, acredita, sabe que pode acontecer, sabe que dali tem onde tirar, mesmo quando as coisas parecem totalmente o contrário, que não vão acontecer. O Corinthians vive dando esse tipo de demonstração. O ano passado, contra o Atlético Mineiro, o negócio é tudo bem. O Cudê colocou os reais, o Corinthians foi lá 2-0. E o time do ano passado era melhor do que esse. Tinha o Renato Augusto, tinha o Roger Guedes, né? Só para citar 2 aqui. O time do ano retrasado, que foi a duras penas sendo construído ali pelo Vitor Pereira, foi um time que chegou numa decisão de Copa do Brasil contra o Flamengo, jogou melhor do que o Flamengo, quase é campeão da Copa do Brasil, vencendo o Flamengo nos pênaltis no Maracanã, né? Não estou dizendo que é melhor ou pior, mas assim, o Corinthians tem um negócio, o Corinthians tem uma coisa na alma dele que só o corintiano entende. E que só isso já transforma o corintiano num torcedor capaz de acreditar que o Corinthians pode tirar exatamente de onde não tem. O William foi acaso, foi um lance, uma bola parada e tal. Foi o Corinthians. Impressionante. Acho que o Zé, melhor do que ninguém, pode falar disso aqui. E assim, eu falei de um monte de problemas que o Corinthians ainda tem, que ontem não resolveu. Continua, né? Precisa de tempo para resolver.
Mas um resultado desse, eu vou te falar, uma vitória dessa, só uma vitória, cara, uma vitória dessa, qual a capacidade que ela tem, o tamanho que ela tem para transformar o ambiente, para impulsionar as mudanças? É aí que eu quero chegar, Zé. Boa tarde, William. Boa tarde, Louco Prates. Chaka vai lançar mesmo? Tem novidade aí em breve. Tem uma novidade com novas mídias, né? Tem muita fake news no meio do caminho. Bubu, com as fake news, Eduardo Menezes. Plataforma. A todos que estão nos assistindo. Ô, William, o Corinthians ele é diferente justamente por isso, né? A alma, muitas vezes, ela é abastecida pelo sangue. O sangue que corre nas veias dos corintianos, ele é diferente, né? Ele tem uma certa resistência à descrença, sabe? Tem uma resistência a entregar os pontos. Acho que se você fizer um exame de sangue aí nos corintianos, você vai entender o que sai, né? Sai assim, preto, branco, preto, branco, preto, branco, até o final. Porque realmente torcer para o Corinthians é diferente, né? E aí todos nós sabemos disso pelo convívio que nós temos com todas as pessoas, e também eu posso dizer porque eu vivenciei isso na pele durante 18 anos da minha vida. Ontem foi uma vitória, como você falou, foi uma vitória realmente, né? O Corinthians não jogou bem durante todo o tempo. Acho que o Palmeiras teve a oportunidade de matar o jogo, de fazer 2, de fazer 3, né? O Corinthians tinha um problema seríssimo, que eu acho que aí o treinador tem que, o Antônio Oliveira tem que rever esse tipo de situação, porque ele trouxe o Ranieri para jogar como um terceiro zagueiro. Só que assim, ele deixava o Ranieri lá atrás e deixava um buraco na frente. Mas o Veras jogou sozinho no meio campo. O Garro não é marcador. Você acha que isso justifica a má atuação do Veras? O Garro não é marcador, William. É só pegar o gol do Hendrick, vocês irão ver onde está o Ranieri. O Ranieri está dentro da área, ele está atrás dos dois zagueiros do Corinthians, dentro da área. O trabalho do Hendrick é só tirar o Vera e chutar. Ele está próximo praticamente do Cássio. Né? Então, assim, uma coisa é quando você tem a bola, que você entra para dar a possibilidade de jogo. Outra coisa é quando você não tem a bola e você joga o teu time lá para trás e deixa apenas um jogador de marcação no meio campo, que é o Veras. Né? Depois você tem 2 jogadores abertos pelos lados, tem um centroavante ali que, como eu falei, ele é esforçado, o Yuri Alberto é esforçado, corre o tempo todo e tal, mas tem as suas deficiências técnicas e o entendimento do que o jogo muitas vezes vai pedir. Então o Corinthians teve muitas dificuldades, mas aí depois do segundo tempo entra Mateuzinho, já melhorou um pouquinho, o Fagner está bem abaixo, você tem o Pedro Henrique. Pedro Henrique entrou bem até. Para mim ele é bom jogador, né? Ele é bom jogador, eu acho que o Pedro é bom jogador, vai trazer experiência. O Wesley é bom jogador, mas ele peca muitas vezes nas escolhas, muito por conta da idade, né? Isso aí é a maturação, com a experiência ele vai melhorar. E aí você tem também esse menino aí chamado Garro, que eu tô gostando de ver, tô gostando de ver a personalidade, não foge do jogo, o jogo tá difícil, tá com os espaços reduzidos, ele encontra um lugar para receber a bola, mesmo que seja nos pés dos volantes, ele vai lá, busca a bola, começa a jogar. É aquele jogador argentino marrento que tinha no passado, sabe? Aquele cara que provoca, mesmo sem fazer nada, ele provoca algo no jogador adversário. Mas é uma construção, ou uma reconstrução. Você mandou embora 14, chegaram 7, agora mais 3, 10, né? Começando a compensar. E eu acho que a questão do posicionamento do Ranieri é muito pela ausência do Michael. O Michael não pôde jogar, então o Ranieri joga um pouquinho mais atrás, o Veras. É a questão de entendimento agora. O Antônio chegou esse é o 4º jogo, se não me engano. Terceiro jogo dele. Ele vai conhecer o grupo. De novo, eu sempre falo isso aqui. Uma coisa é você enfrentar, conhecer, assistir pelo vídeo, as características. Vamos montar o meu time para anular o Maicon, para a bola não chegar no Yuri Alberto. A outra coisa é você estar do outro lado, conhecer os jogadores, entender o que ele pode tirar de cada um. E em determinados momentos o Prates eu sou o treinador do Corinthians, o Prates é meu campista, o Prates me mostra algo que eu posso, peraí, vem cá, Prates, me joga aqui um pouquinho na frente, Eduardo Menezes, vem cá, fecha um pouco mais. Então assim, coisas que no dia a dia o Antônio vai aprender e vai saber as principais características dos seus jogadores. E aí o Corinthians eu acho que vai melhorar um pouco em relação à qualidade e competitividade. A vitória, né, entre aspas, o resultado... Uma vitória.
O resultado traz confiança para o Corinthians, mas ao mesmo tempo o Antônio não pode se empolgar com isso. Claro. O Antônio tem que falar, ganha, foi uma vitória. Dá uma moral danada, né? Beleza, vamos curtir isso aí. É necessário você curtir esse momento pela forma e o adversário com o qual o Corinthians jogou. Mas no próximo jogo já não chega diferente depois de um resultado desse? Você tem a né? confiança, mas só que cabe ao treinador também. Claro, assim, claro. Vem cá, gostei, empatamos no final, mas cometemos esses erros aqui, isso aqui não pode Ele acontecer. mesmo entendeu que ele errou. Isso aqui não pode, isso aqui não pode. Vamos trabalhar para construir um time forte, né? Porque pelas peças que estão chegando e que chegaram, acho que o Corinthians pode montar um time competitivo. Sim. O Antônio Oliveira, português contra português. O Antônio Oliveira ganhou do Abel na hora das substituições? Aí que fez a diferença? Nas alterações, sim, William. Boa tarde mais uma vez, companheiros. Boa tarde, fãs de esportes. Nas alterações, sim, mas de maneira geral, né? o Corinthians foi bem inferior ao Palmeiras. Né? Sim, Aí sim. é claro que vai depender muito o tempo que você quer contar do jogo. O jogo teve o Palmeiras melhor em pelo menos 80% do tempo. Foi um domínio muito grande, né? O 2-0 ali até ficava barato para o Corinthians. Tava baratinho mesmo. Dado o domínio de um time sobre o outro. Agora, é claro que quando entra o Gustavo Silva de um lado, entra o Pedro Henrique do outro e sai o gol do Yuri Alberto, e até talvez dando uma impressão que o Palmeiras já contava com a vitória ali sem o jogo ter terminado, aí vira uma outra partida, né? Embora e toda essa Palmeiras... situação de expulsão do Cássio, então, aí tem Yuri expulsão do Alberto Cássio, lá, contundido, com 9 ter empatado, claro que isso dá uma visão do jogo de que, olha, além do empate heróico, o Corinthians sai fortalecido, acho que pode fortalecer o elenco do Corinthians, o trabalho do Antônio Oliveira, mas falou bem o Zé. Não se pode esquecer as dificuldades do Corinthians durante todo o jogo. O lado esquerdo foi problemático com o Caetano por ali. O Fagner teve de sair no intervalo entre o Matheus França. Nem sei se era uma ideia de estrear jogando um tempo todo como ele jogou. Acho que assim, por vias algumas tortas, conseguiu um empate que era inesperado, improvável. Mas no jogo em si, o Corinthians foi mal em grande parte do jogo. Grande parte do jogo, muita coisa não funcionou no time. Eu penso assim, vou passar ali pro Bubu. Aliás, o senhor tá bem quietinho hoje, não borrifou ninguém até agora. Não, tá é porque ele não foi chamado, não quer participar. Você pode falar sem ser chamado aqui. Ele quer falar do Clássico Carioca, Clássico Baiano. Você lembra daqueles desenhos, acho que era o Pica-Pau que tomava uma martelada e ficavam uns passarinhos. Deve ser. Aqui na cabeça dele, não, aqui na cabeça dele tá assim, Flaco. Tem um monte de Flaco Lopes passando na cabeça dele. Flaco Como Lopes, você fez falta quando você saiu, Flaco? Você fez muita falta. Mas, você vai ter oportunidade, eu vou passar pro Bubu, porque agora você não pegou a palavra também, vai ficar quieto aí. Você vai ter oportunidade de mostrar sua hombridade. Réplica. De mostrar sua humildade acima de tudo e pedir desculpas em rede nacional. Eu pedi desculpa pro Rafael, porque você não pode pedir pro Flaco Lopes. Mas calma. Entendeu? Esse programa aqui, ele preza pela humildade, em alguns momentos. Vai ser esse. Você vai ter a oportunidade. Se eu não pedir desculpa, então não sou Como eu humilde. diria, Tite, eu vou te oportunizar. Mas eu posso ter meus motivos, minhas vai razões pedir para pedir ou não. Você vai pedir e eu desculpas. O povo está esperando o seu pedido de desculpas. Eu até achei legal que um esperou o outro para falar. O público não costuma muito, não. O público gosta muito de você. E as mensagens carinhosas que eu recebo em relação a você... Temos vídeos para ele? Vídeos para... Vai provar que é um cara... Eduardo Menezes. Já vídeos. Já vídeos. 91. O pedido de desculpas. Ele canta também. Eduardo de Menezes para Flaquinho. 11 5511. Eu não quero nada além disso. 961959108. Mandem vídeos para Eduardo Menezes. Ele está ansioso para receber. Repita o número. Repetiu o número. Fique à vontade, por favor. 5511 961959108. Mandem vídeos. Mande os seus vídeos. Ele vai adorar. E aí, é capaz dele falar, mas o gol do Fleco Lopes não adiantou nada porque empatou, mas fez o gol. Como que é que ele fala? Como é que é? Não vai adiantar nada o gol do Tudo Fleco bem, Lopes. mas é engraçado, o senhor já está tendo a antivisão do fato. Eu nem falei aqui, o senhor já está sendo borrifado. E outra coisa, você... que não se apague do registro na televisão brasileira desse áudio mal educado que eu recebi. Porque o jogo A estava gente vai rolando repetir ainda. o áudio. Não quero A gente vai repetir o áudio. Vou repetir o áudio aqui. Atenção, produção. O áudio que eu mandei ontem vazou aí no WhatsApp, né? Isso aí não pode acontecer. Vazou ontem, tudo bem, vazou. tem meu apoio, Eu mandei o áudio. Aqui, hein? Eu mandei o áudio. Na hora que eu mandei o áudio, perigo. uma companheira nossa estava perto e falou, pelo amor de Deus, deixa o Galindo usar esse áudio amanhã na escalada, eu preciso ver isso no ar. Eu falei, tudo bem. Áudio, WhatsApp, Cuidado, hein, Prats. Não, eu estou tranquilo você está preparando para a nova plataforma OmniPrats aí, cuidado. Com pessoal OmniPrats, cuidado. Você que gosta do Prats, você que gosta do Rafael Prats, não perca em breve a plataforma OnlyPrats. Você vai participar lá, vai ser legal. Ele vem com tudo. E o homem vem com tudo, viu? Vai mostrar coisas que ele nunca mostrou na TV. Voltando ao jogo em Barueri, ao jogo, William Tavares, o que você achou? Eu não pude falar mais. Bueno, por favor, por obséquio, porque é o seguinte, ontem o Corinthians fez 80 minutos ruins, mas no final terminou em estado de graça. E a gente não vai dourar a pílula, como diria Breler, gosta de usar essa expressão. Ele gosta. Gosta. Mas é o seguinte, uma semana
em que o Corinthians saiu de um time macambuzo, né, aquele time... Aquela tristeza, Xoxo. aquela coisa, aquela falta de perspectiva, vamos ser rebaixados, só tem 3 pontos, para um time que ganhou 2 seguidas, empata com o Palmeiras do jeito que empatou, faz 8 gols em 3 jogos, 8 gols em 3 jogos. Gente, com 10 pontos, mais uma vitóriazinha, tá livre do rebaixamento de vez e já, de certa forma, já pensando numa possibilidade de classificação. E com algumas boas notícias. Yuri Alberto, 3 gols em 3 jogos, Mateuzinho entrando bem, o Garro dando conta do recado. Mudou completamente a sua perspectiva com relação ao Corinthians, ou Rodrigo Bueno? Tá afrouxando nos minutos finais. O Everton afrouxou nos minutos finais hoje, ou não? Tem que consertar isso aí, concorda comigo? Então deixa aí o seu comentário. Ó, já deu seu like aí, né? Se já deu seu like, se não deu, dê o like aí agora. Positivo pra cima, aqui embaixo, clica aí. Ou então, se tá no PlayStation, Xbox, etc., videogame, joga pra cima aí e vai pro lado aí que você vai encontrar o positivo pra cima. Clica nele aí, pronto, obrigado. Ó, estou aqui nos próximos vídeos trazendo mais coisas sobre o Palmeiras. Avante palestra.